Boa noite, então, obrigado, Osmani. É Osmani ou Osmani? É Osmani. Mas não esquenta com Osmani, isso, não. Chama de obrigado, Zé mesmo obrigado. que tá Então já certo, viu? comecei já. Show. Obrigado, Osmani, obrigado, Nada. Marcos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a honra, né? Eu aprendo muito com esses dois. Perto deles eu sou simplesmente um advogado, sabe? Só isso, porque eles têm toda a expertise aí da área de segurança da informação. E eu sou advogado, eu atuo na área de direito digital. Eu também trabalho muito com conflitos, né, relacionados à comunicação. A gente trabalha muito com muitos casos aí de derrubada de páginas de phishing, né, descobrir pessoas por trás de perfis falsos, né, para tentar buscar alguma indenização, alguma responsabilização, né? A gente já tratou também de incidentes de segurança da informação, fazendo parte de times de resposta aí para poder identificar os autores, responsabilizá-los também. E eu sempre contei com o apoio dos dois aqui para me ajudar na parte técnica. E o que eu puder aqui contribuir com o que eu sei da parte jurídica, eu estou à disposição, tá? Eu reforço aqui os pedidos do Osmani para que vocês façam perguntas, tá? Porque a gente até prepara um material para vir apresentar para vocês, tentando adivinhar qual que é a demanda de vocês, né? Mas a gente só vai saber mesmo entregar para vocês o que vocês precisam se vocês perguntarem, sabe? Para vocês levarem alguma coisa de valor daqui, tá? Então a gente aguarda aí as perguntas de vocês aí. Boa, interagir. Marcão, por Aí. favor. Bom, eu sou Márcio Pinambá, trabalho há um pouco de tempo, né? Um pouco mais de 26 anos na área de segurança da informação, na parte de direito digital, especialista na área de crimes eletrônicos, tá? Então, tudo que é desgraça cibernética eu acabo mexendo, né? O Osmani eu conheço há muito tempo, o Dr. Júlio também. Uma grande alegria estar com vocês aqui hoje e principalmente eu gostei da proposta, tá bom? Que é esse bate-papo, todo mundo podendo participar. Uma das características que eu tenho é de ser um pesquisador. Além de ser uma pessoa que trabalha na área, eu pesquiso. E pesquiso, e a pesquisa, todo mundo sabe que depende do quê? De outros elementos, da participação de outras pessoas, de novos relatos e tudo mais. E é uma ótima chance para a gente juntos, todos, pesquisarmos hoje e conseguirmos sairmos daqui melhor do que entramos. Ou seja, com mais conhecimento e com experiência e desgraça de outros para que não ocorra com a gente. E a mesma coisa dos outros que vê a nossa, que a gente está relatando e fala, não ocorre comigo. É assim que se faz segurança também, dividindo, compartilhando e evitando algo em grupo, correto? Aliás, o Osmani é o rei disso, né? Antes de passar para ele, para que ele se apresente também, ele nem precisaria se apresentar, mas eu digo assim, que se tem alguém aqui que de alta generosidade, que sempre compartilhou tudo, é o Osmani, não tem a menor dúvida. Isso, eu não tenho a menor dúvida. Osmani, contigo, por favor. Boa. Queria ser metade do que a galera fala, mas em todo caso, né? Essa parte eu concordo com você, viu, Marcão? Realmente a ideia é essa. Nós temos sempre tivemos essa vibe de compartilhar um pouco que a gente sabe. Que afinal das contas, as coisas são assim, né? Se você for achar que você está dando arma para um concorrente, não está não, não está não, muito pelo contrário. Você vai ver que você aprende muito mais ensinando. E aí, até pegando o seu gancho aí, como a ideia da gente é justamente falar toda essa parte a respeito de crimes digitais, isso e aquilo, começando por aí, né? Primeira coisa, né, Marcão, né, Júlio, como eu sei que eu estou incorrendo num crime? Vamos dizer, o pessoal tem aquela ideia, deixa eu só adiantar, porque eu sei que vocês vão dizer, totalmente falsa, que a internet é terra de ninguém e lá eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, não. Tá? Deixa eu dar só um contextozinho. Para quem gosta da parte de segurança da informação, nós temos uma CID,
confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são os 3 pilares da segurança da informação. Existem mais 2, mas que não vem ao caso agora. E aí, o que acontece? O direito também tem a sede deles, né? A calúnia, a injúria e a difamação. O direito Legal, também legal. tem. Gostei. Né? Então, Gostei. veja lá, qual é o ponto? Marcão, se eu chego lá, numa mídia social qualquer lá, hoje isso daí já não acontece muito. Mas antes acontecia muito do cara perder a namorada, ficar despeitado, pegar, recortar no Photoshop a cabeça dela, colocar no corpo de uma atriz pornô e jogar lá. Então, primeiro ponto, Marcão, Júlio, isso é crime. Segundo Júlio, ponto, quer... Júlio, lembra, Pode falar, me diz Marcão. uma coisa, eu posso falar o que eu quero, não posso? Em princípio, sim, mas eu posso ser anônimo? Então, vamos começar São duas respondendo. perguntas, né? Vamos São começar duas... Eu respondendo. respondo a do né? anônimo, eu respondo a do anônimo. Tá Porque o bom. Eu vou pessoal acha começar que na internet respondendo com... tudo é anônimo. Vai lá, Marcão, por favor. Bom, vamos lá. A partir de 2018, na verdade, você poderia ter outros crimes no passado, mas o direito penal ele não aceita analogia, aquela coisa, ele tem que ser bem claro, para que ele possa ser preciso e você não possa ter tipos abertos. O que é um tipo penal? É a definição que a lei dá para algo ser crime. Por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Matar fica bem claro o que é matar, tirar a vida. Qualquer coisa diferente de tirar a vida não é matar, ok? Então é muito claro. Então, quando o tipo ele não é tão aberto, é melhor quando ele é bem definido, tá? E aí, em 2018, né, saíram um artigo muito importante, né, foi uma vitória, tá, para a sociedade inteira. Se nós queremos ter uma sociedade que convive em harmonia, né, e aqueles que não sabem respeitar os limites possam ser punidos, essa foi uma grande vitória, tá? Então, na lei 13.772, que introduziu no Código Penal o artigo 216b, que, se eu não me engano, produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio com conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo ou privado, tá? Sem autorização dos participantes. Então, aquela coisa, não autorizou, já caiu no 216b. Aí você perguntou para mim, mas a pergunta que você fez não foi a pessoa filmando, que já seria terrível, né? Sem autorização, mas foi a montagem. Aí vem o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, áudio, vídeo ou qualquer registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Então, se você pegar, por exemplo, um deepfake, tá? Que foi feito por alguém num ato de libidinoso, ou mesmo só uma foto, né? Você puser um rosto de alguém, você está incorrendo no mesmo crime de quem fotografou indevidamente. Então, a proteção dupla, né? Primeiro, para aquela pessoa que não quer ter a sua intimidade revelada, mas se ela quiser, ninguém tem problema. A pessoa pode querer, não tem nenhum problema com isso. Mas veja, a pessoa que não quer tem garantido que há punição. A lei começou a prever uma punição, tá? E, por outro lado, se alguém fizer uma montagem, também tem a mesma punição de quem comete o crime. Interessante, né? São mudanças aqui de 2018, então são super recentes. Muito bem, muito bem. Aí, Júlio, é anônimo? A questão do anonimato é muito interessante, Osmani, porque o anonimato é um direito que a gente tem também, né? Inclusive, ela pode ser usada para que a gente não passe um constrangimento, né? Assim, pode ser usada de forma assim, para a gente visitar um conteúdo, né? A gente pode fazer isso de forma anônima, que a gente não quer que ninguém rastreie os nossos dados, né? Mas aí, a partir do momento em que a gente fala alguma coisa, a gente se manifesta, aí a Exatamente. coisa muda, porque a Constituição é muito clara, sabe? Essa é uma tese assim, que eu gosto muito de compartilhar com vocês, com as pessoas, porque assim, a, é livre, a Constituição diz isso, é livre a manifestação do pensamento, tá? Isso é importantíssimo isso, né? Porque se a gente não for livre para a gente poder manifestar o nosso pensamento, nem vale a pena viver, né? Mas é vedado o anonimato, tá?
E Para que os isso tem excessos, né? Para que os isso. excessos. E isso, assim, não tá, assim, é porque é uma frase tão curta essa do final, né? É vedado anonimato, que a gente não percebe o impacto que O ela tem, né? desdobramento, né? Dobramento, exatamente. A gente atuou, falando aqui em casos práticos, né? Até o Marcos acompanhou esse caso, né? De uma página que as pessoas poderiam escrever o que quisessem de quem quisesse, tá? E aí as pessoas iam lá e escreviam barbaridades das pessoas, né? E aí como é que fica isso? Porque elas estão manifestando o pensamento ali, essa manifestação, ela gera efeitos no mundo jurídico. Se for um elogio, ninguém vai reclamar e tal, né? Mas se for algo ofensivo, igual às vezes Sabe pessoas. que, lembrando que a injúria, ela ocorre contra a honra subjetiva, é o que a pessoa acha dela, é o que ofende a pessoa. Talvez o que ofenda o Júlio não ofenda o Osmani, o que ofende o Hum. Osmani não ofende o Júlio. Então, a injúria é importante mostrar que quando a gente fala de ofender, é o que a pessoa se ofende, não o que a outra pessoa acha que é ofensivo. Aquela velha desculpa, não achei que ia ofender, isso não existe. Isso não existe. Quem tem direito de se ofender ou não é o ofendido. É meio estranho isso que eu falei, mas é isso. Então, a pergunta, né, Osmani, que eu acho que é o cerne aí O da sua cerne da questão, questão, isso aí. que é assim, quem é anônimo tem direito de manifestar o seu pensamento, né? Hum. Entendeu? É, Porque, entendeu? posso fazer um Porque complemento? é permitida a manifestação, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato, Então, quer dizer, Você quando tem que alguém cria entendeu? um assumir o que perfil disse, Então, né? falso, por exemplo, alguém cria um perfil falso, na verdade ele está usando de um recurso de anonimato. Então, aquele uhum. perfil ele não deve ser considerado com o mesmo os direitos de uma pessoa que está se identificando. Porque tem o perfil do Osmani lá, a foto é do Osmani, o Osmani coopera, ok, ele tem direitos garantidos por lei. A pessoa que está usando uma foto de terceiros ou um avatar qualquer e usando aquilo para ofender, ele está usando de anonimato. Aí ele já não tem essa liberdade constitucional. Posso só fazer um complemento, que senão a minha resposta ficou vazia, com um ponto? Eu falei que não tem nenhum problema da pessoa fazer. Agora, digamos que a pessoa filmou atos, né, de nudez ou pornografia, consentiu, mas não consentiu que fosse passado para outras pessoas. Como é que fica? Porque a gente falou lá da pessoa filmar escondido. Aí é o 218C, também modificado em 2018, que é a lei que veio garantir aquela punição ao revenge porn, que era muito comum, você deve lembrar. Então, infelizmente, né, tinham pessoas que não tinham o menor escrúpulo, filmavam com consentimento, muitas vezes, atos sexuais com seus parceiros, parceiras, qualquer coisa que fosse, e aí chegava lá e acabava a relação e colocava na internet. E aí veio essa lei para também inibir também, fora isso, estupros de vulnerável. Então, foi bem uma mudança bem legal. Quem tiver interesse na área é o artigo 218C do Código Penal, tá? Lembrando que a lei, é importante, Osmani, a gente não vai falar muito de lei aqui, vamos usar a lei como exemplo, esses dois casos precisavam de lei para mostrar, Sim. mas a lei é um reflexo da sociedade, tá bom? Então, a sociedade tem que se incomodar com algo, tá? Para que algo vire crime, para que algo seja ilícito. Então, o que era ilícito no passado, talvez hoje não seja mais, né? O que era no passado, hoje, o que é crime, talvez no futuro não seja, e o contrário, coisas que não são crime hoje, talvez no futuro sejam. A lei é dinâmica, ela reflete a moral e os desejos, deveria refletir pelo menos, a moral e os desejos de proteção de uma sociedade. E aí, por isso que é tão importante que nós entendamos da área, quem trabalhar com segurança da informação tem que entender muito bem de lei. Permite, Osmani, um comentário rápido? Claro. Eu vejo muita gente trabalhando com forense computacional e às vezes faz cursos que existem fora do país. Ok, é a lei do outro país. Será que a nossa coleta aqui ela está conforme a nossa lei diz, dá validade para a prova? Será que se eu fizer aquele Então, procedimento vai ter a validade? Mas eu tenho um certificado. É lindo, fica legal. O certificado é bacana. A parede pode ficar cheia deles, é ótimo. Mas de nada adianta se você não estiver cumprindo o regramento a que você está sujeito, que é do Brasil. e aí eu acho que entra dois pontos, pelo menos dois pontos, não é?
O primeiro deles também, que é o outro mito que acho que já caiu por terra, é que até pouco tempo atrás, provavelmente, especialmente, vocês já devem ter ouvido falar disso, toma vergonha na cara, é o código da década de 40. Como que você quer O código é da década de 40, mas ele foi modificado, né, com o tempo. E justamente isso, né? O código se refere ao ato antijurídico, não, né, a forma como ele foi cometido, melhor dizendo, como, né, se foi eletrônico, se foi na vida real. Portanto, na essência, ele é totalmente aplicável. E diga-se de passagem, né, em 7 de dezembro de 1940 foram previstos, né, várias situações que eram crime, tá? Depois vieram outras modalidades criminosas que o código abraçou, tá? E ele colocou novas modalidades criminosas. Mas algumas antigas, tanto faz o meio, que é o que você acabou de falar. Então, quando eu cometo uma calúnia, ou seja, eu imputo um falso crime a alguém, tanto faz se foi no meio eletrônico ou pessoalmente, não interessa o meio que foi, eu vou ter a mesma punição. Tá? É lógico que eu entendo que deveria ter uma agravante para o meio eletrônico, sim, principalmente se você pensar em redes sociais, porque uma coisa é cometer uma calúnia e uma difamação numa praça com 3 ou 4 pessoas, ou no lado de uma roda de amigos, e cometer numa rede social disponível mundialmente, né? Isso são coisas que hoje ainda existe um buraco, porque a amplitude não está sendo levada em conta, tá? Eu entendo que caberia no futuro uma alteração nesse sentido. Não sei se você concorda. Eu acho que assim, um exemplo bem fácil da gente ver isso daí o quê? Que, entre aspas, o mérito ainda é aplicável, só mudou o modus operandi, seria o famoso 171, né? O estelionato decolou no mundo digital, especialmente em função de aplicativos bancários e tudo mais. E assim, tem gente que acha que o estelionato, na verdade, é uma forma de arte, né? Porque a vítima entrega geralmente de bom grado. É ou não é, Júlio? Como não é mais ou menos por aí? Não, e é interessante porque o estelionato, né? Você pegar no 171, tá? No 171, inciso 6º, né? Parágrafo 2º A, eles põem essas letras agora para poder caber no código. O segundo A, segundo B e o parágrafo 3º, tá? Do 171, desculpa. Então, do próprio 171, ele fala sobre a fraude eletrônica. Olha que interessante. Sim. Então, o código de 1940, mas ele tem mudanças. Essa lei, aí que vem que é interessante. De quando que é essa lei? De 2021. Tá? Então, quer dizer, essa lei foi criada agora em 2021 e faz parte, né, do nosso Código de 1940. Então, ele é um organismo vivo. Aí você vê muita gente falando, o código é antigo. Sim, ele é antigo, mas ele é um organismo vivo que está sendo modificado. A publicação é antiga, né? Ou seja, o original ele é antigo, né? O original ele é antigo e ele vai ganhando novos capítulos. É como se você tivesse, cada vez tem um novo capítulo, né? O público pede, vem um novo capítulo, é isso daí. E tanto que essas letras, toda vez que vocês verem letras no código, isso aí foi inserido mais para frente. É interessante, por exemplo, você pega lá o próprio Lei Carolina Dickmann, né? Famosíssimo, né? Se você pegar, né, 154A, né? Você vê, tem o A. Por quê? Porque 154 já existia, que é a violação de segredo profissional. Aí vem invasão de dispositivo informático, e o mais próximo que eles acharam, colocaram ali 154A. Que detalhe também foi modificado agora em 2021. Para aqueles que antigamente gostavam, porque antigamente você precisava ter o quê? A violação de dispositivo de segurança. Isso caiu. Isso não precisa mais. O que eu falava, e o Osmani já ouviu isso numa palestra minha, que ele teve o desprazer de assistir, né? Desculpa, Osmani, fazer você assistir uma palestra minha, tá? Mas ele teve esse desprazer, e essa palestra eu falei o seguinte, que era um absurdo o antigo texto do 154A, porque ele dizia invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de dispositivo de segurança. Eu falava, é a única regra, é a única lei no nosso regramento que diz que se você não trancar a porta, o bandido pode entrar. Para mim era isso que estava muito claro. Se não tivesse a violação, não havia o crime, né? Para com o fim de obter. Agora eles tiraram essa parte, e isso foi maravilhoso, entendeu? E aí tanto faz se teve ou não, tá? Então isso foi uma grande mudança. Isso foi uma grande mudança. Então, assim, hoje se a pessoa invadir o seu computador, só por ela invadir,
ela já poderá ser punida. Foi uma mudança agora, acho que é do mês passado, se não me engano, não sei, eu posso até ver de quando que é, mas eu sei que é agora, do mês, é muito recente. Não, É, foi o mês passado, foi o mês passado. Realmente a justiça ela estava sofrendo aí para Não, poder peraí que já condenar as mudou, viu? pessoas. Já mudou, estamos em julho, foi mês retrasado. Ah, Foi tá, maio. isso, ela exatamente. veio originalmente da 2737, que, se eu não me engano, é de 2012, né? Isso. Que aí depois o 154 acabou É a regulamentando. 12737 de 2012, Vocês exatamente. estão falando muito número, vocês estão falando muito número, hein, gente? Ó. Ele cria invasão de dispositivo informático, né? Isso E mesmo. aí, olha aqui, olha o exemplo que nós estamos falando da modificação no tempo, tá? Ele veio, foi criado. Parecia que era uma boa ideia, mas aí você começa a ver que, mediante violação de dispositivo de segurança, é algo que acaba protegendo o bandido. Então, vamos fazer uma nova mudança, vamos tirar esse termo e vamos incluir novos termos. Então, foi modernizado, né? Então, seria algo dinâmico. A lei é viva. Uma coisa importante, para a gente tentar sair de lei um pouco, mas eu gostaria de deixar um recado. A lei é algo vivo. E a lei é uma resposta da sociedade. Então, se a sociedade se calar, se ela não mostrar o que lhe incomoda, né? E aí aqui eu tenho todos, eu tenho certeza que teriam capacidade de sobra para escrever um artigo, para escrever até, de repente, num perfil pessoal, coisas que a lei poderia mudar. E isso vai tomando força, essas ideias vão tomando força. Não é isso, Osmani? Sim, também acho. Ô, Júlio, você ia comentar alguma coisa? Faz favor, você tinha Não, alguma sim, coisa? essa questão da lei Carolina Carolina Dickmann. Dickmann, né, ela é interessante porque ela foi um artigo que veio assim para falar, não, agora a gente vai punir o crime, ninguém mais vai poder fazer Agora isso. acabou a festa do boi. Mas aí a redação, né, da lei inseriu aí essa parte de mediante violação de dispositivo Isso de é um absurdo. segurança, né? Exatamente. E aí esse trechinho impediu a condenação, acho que houveram poucas condenações, E né, tem um com essa negócio lei, também que você vê, né? Que você vê que justamente não por isso, era... Hein, justamente Júlio? por Veja se você concorda comigo. Tem um pedaço dessa lei na sequência que você vê que a pessoa não entendia. Quem fez isso não entendia nada de sistemas. Osmani, também me dê sua opinião, por favor. Aí, na sequência, o artigo antigo dizia com o fim de obter, aí destruir, tal, mas vamos ficar no obter. Na minha opinião, na hora que eu vou lá, eu entro na tua máquina e só listei os arquivos, eu já obtive a informação. Já obteve, você Eu já memorizou. obtive. Não, não Você já obter, memorizou. né, ele não diz transferir, ele não diz Não. captar, ele não diz, ele diz copiar, obter. Eu obtive. Se eu Vamos dizer que olhei, você... na hora que eu olhei qualquer coisa que está na outra máquina, eu obtive. Isso é uma coisa que você vê que é mal feito. Concorda, Júlio, também ou não? Você pode sim, obter o você nome da pessoa, que é o contato, o Não, mas valor que eu suponho, qualquer se eu coisa. conseguir ver o prompt do comando dele, vamos dizer que eu fui lá e fiz uma exploração tão grande, vai um rootkit mesmo, e cheguei no prompt de comando dele, ou abri uma sessão de PowerShell. Se eu vi lá qualquer coisa que é dele, da máquina dele que está vindo para mim, eu já obtive. Acabou. Então você vê que não precisava ter os outros verbos. Né? E tinha a parte também, tinha a parte terrível, que era ou para instalar vulnerabilidade, para obter, como é que era? Nessa parte obter benefício. Aí você fala assim, quer dizer que se não for para obter o ganho ilícito, tudo bem. Então, nessa parte. Ô, Júlio, você conclui, faz favor, porque senão... Não, então, e aí esse trechinho, né, que falava mediante violação de dispositivo de segurança, fez com que, se o celular não tivesse senha, então já era. Se o você crime não não tivesse um ocorreu, antivírus no teu porque ele desktop, não violou nenhum dispositivo de segurança para se você não entrar. tivesse um antivírus no teu notebook... Senha. Quer coisa isso? Você não tem senha. Não tem Agora, senha. especificamente, esse dispositivo, a 12737, ela gerou muito burburinho justamente na parte de pentest, né? Porque a gente tinha que fazer os pentests. Nessa época, a coisa ainda não era tão bem resolvida, e ele fala lá, né, sem permissão tácita ou explícita. Então, e o pessoal de Red Team, o pessoal de pentesters, nessa época... Mas ela tem, aí ela é explícita porque ela é Red Team para ele, para a empresa dele ou para quem contratou. Então, assim, o titular deu essa permissão. Então, assim, veja que é só uma questão de contrato. O que você não pode é você ter essa liberdade de
É porque o, Como é que o eu posso pen, falar? é porque o pen teste não pode ser feito. Você não pode contratar alguém para fazer pen É, teste em outro. Você só pode É contratar isso. alguém para fazer pen então, teste no seu sistema. Exato. agora nós estamos chegando no ponto. São dois pontos. O primeiro que eu estou falando é porque, assim, quando foi lançada, ela impactou justamente porque, no primeiro momento, não era esse o entendimento. Então, na hora de fazer o contrato com quem fosse, né, o consumidor do seu serviço, isso daí sempre gerava alguma confusãozinha. E aí, agora, Júlio, você chegou no ponto. Porque, veja, tem muita empresa por aí que tem os programas de bug bounty. Ou seja, Mas ela está ela dando a tem um permissão, programa ela está dando a interno. permissão tácita. Então, Ou ela expressa, né? tem No um caso, se programa. ela tem bug bounty, Então, ela tem um programa interno, claro, onde ela permite a pessoas específicas, profissionais específicos, que explorem a plataforma, o aplicativo, em busca de bugs. Só que o que a gente vê atualmente? Você vê o pessoal fazendo, eles se autodenominam pesquisadores, Uhum. eles sondam a plataforma, eles invadem a plataforma, eles exfiltram uma pequena quantidade de dados como amostra, e aí depois eles mandam aquele bilhetinho para você, olha, eu fiz isso, 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 eu encontrei isso, 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 blá, 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 blá. E aí que tá? Se você agora quiser contratar o meu serviço, eu faço um preço camarada para você, desconto para estudante, a gente resolve tudo. Pô, mas se você não quiser, olha, eu tenho como obrigação divulgar. Isso é uma forma Ixi. de extorsão, Júlio? Ah, A com gente, certeza, né, Marcos? né? O que eu você acho, eu Com acho acha? que assim, certeza. primeira coisa, eu acho que qualquer empresa ela deve primar pela ética, tá? O bem comum, ele vem acima de tudo. O bem comum, ele garante a paz social, tá? Então, não estou criticando nenhuma empresa especial, mas o que eu entendo é assim, pela nova lei, ela nem pode fazer isso, tá bom? Pela lei antiga, ela também estava violando, porque ela nunca teve uma permissão expressa ou tácita, tá? Agora, se a empresa tem um programa de bug bounty, aí você tem que ler as regras específicas dele. Olha como é que isso é um contrato. Por exemplo, se você quiser fazer isso no Facebook, um exemplo, eles têm uma plataforma só para isso. Quer dizer, você vai brincar, mas vai brincar ali, naquele canto, não é aqui onde, não é aqui, né? Quase assim, não é na produção, é ali, né? E um dos compromissos do Bug Bounty é o quê? Reportar. Reportar e não levar para o mercado de vulnerabilidade. Aí que é o ponto. Então, ele não pode se aproveitar de um programa de Bug Bounty para buscar vulnerabilidade para depois vender em mercado de vulnerabilidade. Então, assim, veja Exatamente. que temos muitas coisas que têm que ser modificadas, né? Sim, é como na LGPD, né? Tem a finalidade, né? Aquela sua ação, ela é autorizada dentro daquela finalidade. A finalidade é reportar ao interessado, né? Ao Facebook, nesse exemplo que você trouxe, né? Reportar a forma como foi obtido sucesso ali naquela penetração, Então né? ele permite que você faça aquele tipo de ataque dentro do ambiente controlado, que é o ambiente que eles permitem, não né, no ambiente público, e com o compromisso de ser reportado depois. Concorda? É isso? Olha É como é isso. interessante. Olha, Osmani, como existe um contrato aí. Então, Sim. existiria uma autorização expressa nesse ponto, né? Então, e é exatamente esse o ponto. Né? Como você vê que pessoas de má fé acabam se valendo desses programas que são legítimos, só que deturpando. Existe, né? Portanto, um desvio completamente assim absurdo naquilo. E aí, essa é a parte que eu mais trabalho, essa parte de resposta a incidente, essa parte da forense computacional, e é onde eu pego muito esses programas de bug bounty, essa parte de desfiltração de dados. Bug bounty, esse bug bounty que a gente está falando, esse pseudo bug bounty, esses Aham. caras não são pesquisadores, eles são simples ofensores ali. E aí é que está, Marcão, isso volta um pouquinho. Então, você imagina, né, Julião? Então, o cliente me reporta,
tá? Eu sou obrigado a fazer todo esse levantamento, porque você colocou muito bem, a gente sabe que potencialmente cada registro exfiltrado de pessoa física natural é uma demanda, potencialmente é uma demanda. Então, aí começam alguns pontos interessantes, né? Primeiro, eu vou acessar a plataforma, vamos fazer a forense ali, primeiro, para ver se houve essa exfiltração ou não, justamente, por exemplo, por causa da LGPD. Uhum. Segundo ponto que você tem ali, né? É muito difícil a gente fazer, a gente não consegue fazer a responsabilização. Eu sou obrigado a justamente juntar tudo, instanciar, passar para o advogado que vai usar. Mas o primeiro ponto aí, eu tenho que conduzir tudo segundo o fórum, por isso que você chama de perícia forense. Só que aí é que está, como o Marcão falou, eu também não sou advogado, estou debaixo da asa de um monte de advogados o dia inteiro, então eu sei mais ou menos como me virar ali, né? Mas digamos, ô Julius, você me chama para, olha, analisa meu notebook, vê se tem algum indício de invasão aqui. Legal. Isso me dá o direito de abrir os seus documentos? Boa pergunta, viu, Osmani? Se for necessário, né, para Dentro do conseguir, contrato. se for Exato. necessário para se obter se descobrir, né, a responsabilidade de quem fez isso, né, aí sim. Mas aí que tá, antes disso a gente tem que, assim, antes de pôr a mão, né, vamos dizer assim, no computador, faz assim, desliga ele, vamos fazer uma cópia, né? Vamos fazer uma Uma Isso, cópia imagem, ok. né? aí, Uma porque imagem no disso, né? seu computador eu não vou mexer, né? E Faz tem uma uma coisa cópia interessante, e aí né? na cópia a gente mexe, entendeu? Osmani, Eu pergunto é, isso. Falou, Marcão, pode falar. não, uma coisa rápida que é assim, Pode falar. se você pensar, e se de repente foi uma macro do Word lá que estava carregando um componente externo, né? Tem um VBA qualquer lá maligno, entendeu? De repente você vai ter que mexer no documento. Então, assim, veja que o Então, contrato ele pode ser. Aí que eu acho que entra a questão da ética. Né? Então, tem que ter um termo, Andréia. E aí ele tem que delimitar, dizendo exatamente assim, o que ele está procurando, o que aconteceu e qual o resultado. E qual que é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês? Essa delimitação, ela passa pela ética. Se eu vejo claramente que aquele documento não tem ligação nenhuma, se eu não encontrei nenhum indício, se ele não tem nada, se ele não passou por nenhum filtro, se eu não achei nenhum indício, eu não devo mexer nele. Entendeu? eu te Não é pergunto. uma carta branca. Isso, nenhuma empresa tem uma carta Exatamente, branca. esse o ponto, porque a maioria, especialmente dos administradores de sistema, acham que, por eles terem privilégios administrativos, eles têm direito de acesso ao conteúdo. São coisas completamente diferentes. Segundo Hum. ponto, eu posso muito bem identificar o documento que o demandante quer sem precisar abrir esse documento. Basta, por exemplo, eu extrair o hash do artefato e comparar com o hash do arquivo original. Basta, por exemplo, eu extrair algumas strings de dentro daquele arquivo e não abrir o arquivo, porque aqui entra um ponto que é uma diferença muito grande. Quando eu extraio strings, eu extraio dados. Eu não extraio informação, já que eu não tenho contexto. Portanto, é lícito. E o ponto é justamente esse. A maioria do pessoal que faz esses cursinhos que você está falando acha que, porque me pediram para investigar, eu tenho carta branca. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu procurar indícios de uma conduta ilegítima é uma coisa. Eu xeretar o conteúdo do arquivo é outra. Então, E inclusive, aí, a vistoria na empresa, ela é o que eu sempre falo, que ela precisa ter a política de segurança tem que ser bem clara. Eu muito já vi clara. políticas de segurança que parecem bíblias, né? E aí você fala assim, por quê? Né? Não tem tanto que ser falado. Ela tem que ter 3, 4 folhas. E aí cada setor tem uma complementar que só serve para, por exemplo, só serve para TI, só serve para financeiro, só serve para comercial, né? Então tem uma complementar que é só daquele setor. E aí isso tudo cria o ecossistema que pode ser aplicável. Tá? Quanto à vistoria, os dados que estão nos computadores das empresas, em geral,
por termo e até por lei, eles pertencem à empresa se o computador for da empresa. E aí partimos para uma coisa que vai levar a uma desgraça, né? Desgraça, assim, eu digo, nosso papo agora virará confusão, e isso é bom. E agora que a gente tem o home office, então digamos que o Júlio está em home office, e ele tem um computador dele, mas ele trabalha para o Osmani, e o Osmani fala, você já tem o seu, então usa o seu com a VPN da empresa. E aí? E aí, como é que fica, Júlio? Como é que fica a segurança da empresa nesse ponto? Como é que fica a fiscalização do que está transitando, se a internet é sua? Como é que fica todo o resto? O que você acha, Júlio? Aí fica comprometido, né? Você precisa realmente... Pode parecer simples mandar um funcionário para casa, né? Gostei Mas, dessa. mas às vezes, né, a mudança na estrutura de segurança da empresa para garantir, né, aí o CID da segurança da informação realmente pode ser às vezes até mais dispendioso, né? É bem lembrado. Essa é uma questão assim que muitas empresas não estão levando em consideração, né? Algumas nem usam as Lembrando VPN que nem tem nada. muitos aplicativos, né, que permitem, assim, por exemplo, né, que permitem dar direitos administrativos quando você instala algum software, permite dar direitos administrativos à empresa quando você instala aquele software, né? Todos nós sabemos do que estamos falando, tá? Então ele fala, permitir que minha organização controle, né? Então, nesse ponto, será que permitir, isso está bem claro? O que quer dizer permitir? Será que aquele funcionário sabe a extensão do que é permitir a organização controlar? Será Uhum. que isso foi esclarecido para ele e o nível de acesso que a pessoa pode ter? E aí vem a questão ética novamente. Mesmo tendo esse acesso, será que ele deve ser utilizado? Até que ponto ele pode ser utilizado? Olha como é que ficou bom o debate, Osmani, nesse ponto que pouca gente está conversando, que é o ponto mais nevrálgico, não é a empresa que comprou notebook, fez VPN, a empresa é tudo dela, perfeito. Não, é aquela empresa que quebrou um galho, você já tem um computador, aí o filho está tendo aula de manhã e usando o mesmo computador que a pessoa está usando à tarde, e aí aquela coisa, como é que fica a segurança dos dados? Olha que interessante isso. Esse é o ponto. O que a gente vê, isso é muito recorrente com alguns executivos aí, que por várias vezes nós pegamos esse tipo de máquina para fazer a forense deles. Espera que chegou aqui, da Zana Andréa, qual a sugestão para minimizar o risco nesse exemplo? Então, Zandré, Qual dos exemplos? O exemplo do Zana André? O exemplo do uso É do home office, do home office? Eu acho que... Quando o executivo está com... Bom, se o ativo for dele particular, complica muito. Agora, se for da empresa, a empresa tem como instalar alguns dispositivos. Deram dois cacófatos sensacionais aí, hein? Deu dois cacófatos sensacionais agora, hein? Nós se o dispositivo for deles, for da empresa. Se o dispositivo for da pessoa, complica muito. Agora, se for da empresa, a gente já peguei uns 3 ou 4 esse ano, em que realmente, não sei se era o filho, mas alguém usava o dispositivo para navegar em alguns sites não muito católicos. E aí, o que acontece? Como esse cara é um executivo, geralmente o administrador da rede, ou digo administrador da rede porque poucas empresas... Só por curiosidade, que site mesmo que seria esse? Não, desculpa. É aquele... Era uma curiosidade Ele chama calendariodeboracharia.com.br. Ah, certo, entendi. Então, aí o que acontece? Muitas vezes o administrador da rede, digo administrador porque são poucas as empresas que têm pessoal especializado em segurança, o que eles fazem? Eles entregam o notebook, o equipamento do executivo, da forma que ele gosta, não da forma que ele quer, Zé André. Isso quer dizer o quê? Excesso de privilégios. Isso quer dizer o quê? Isso é ruim para ele, detalhe, hein? Isso é ruim para ele. O que ele acha que é bom para ele, não, ao contrário. Quanto mais controlado ele tiver, mais seguro ele vai estar. Mas aí é que tá. Mas aí, só me permite, Osmani, uma palavra nesse sentido, é que a segurança e vamos dizer assim, a operacionalidade, né, são meio que opostos, né? Quanto mais seguro... A disponibilidade com a confidencialidade, né? Quanto mais seguro,
mais seguro, mais rígido Exatamente. é o sistema, mais, como eles dizem, engessado, né? Fica de você trabalhar, você não pode enviar um e-mail Mas, sem que alguém os, autorize, essas coisas. Não, Então, isso é fato. tem que se haver um, né? Osmani, E é esse o desafio, né? Você encontrar um Isso. equilíbrio mas eu entre, gostaria, entre a Júlio, segurança e a rapidez do A sistema, né? Que aí, operacionalização. Mas, geralmente, quanto mais alto o cargo, mais isso. rápido ele Vicente, quer as coisas. Eu não quero que Ele, fique essa tela para mas mim, ele fica peraí, pedindo senha toda hora. Não tem Osmani, como tirar essa senha para eu entrar direto. E aí Osmani, nós que estamos falando do acontece esse executivo. problema. Júlio, mas olha agora, eu vou pôr uma pimentinha. Estamos falando tanto do executivo e tal, e ele não é dessa área. Osmani, É, quantas pessoas que você já deu aula, que você já trabalhou junto e tudo mais, que era administrador de sistema, que usava root? então, Em mas, vez de peraí, ele criar um usuário dele vamos com mostrar a direitos cadeia primeiro. administrativos. Olha, Entendeu? E o porque erro já todo mundo. começa ali em cima, quer dizer assim, ele já não dá o bom exemplo. Ele acha que ele tem que ser super administrador no dia a dia para usar a máquina para preencher planilha. Ué, Então, isso é verdade, mas veja, vamos pegar a sequência. O que pois não. acontece? Se ele está com privilégios em excesso, ele vai entrar. É muito importante ter que privilégio não é permissão. São dois conceitos completamente diferentes. Privilégio são as ações que você pode exercer no sistema, como instalar, desinstalar, configurar uma placa de vídeo, configurar uma placa de som, instalar um software. Permissão é a forma como você acessa um arquivo. Se é para leitura, se é para escrita, se é para execução. Então, o cara que tem excesso de privilégio e ele bate num site de reputação duvidosa, o que vai acontecer? Provavelmente esse site vai ter um script em JavaScript, que é um script que roda do lado do usuário, que é um script que, se aproveitando desse excesso de privilégio deles, vai implantar alguma coisa na máquina dele. E a partir daí é o que a gente costuma ver. Eles implantam códigos que abrem backdoors, ou seja, ele abre uma conexão reversa para alguma máquina na internet, geralmente é uma máquina em cloud, né? É um VPS lá e pronto. Isso é o que a gente mais vê, ou seja, existe uma pivotagem. O ofensor entra na máquina e muitas vezes eles nem sabem disso. E esse é que é o ponto, né? Isso é verdade. A segurança e a operacionalização são pratos opostos da mesma balança. Mas aí é que está. Qual que é o fundamento aí? Essa é uma máquina de trabalho. Você não pode ter esse tipo de postura. Agora vai no que o Júlio falou, né, Júlio? Primeiro, cadê a política de segurança para disciplinar isso? Segundo, neste caso, o cara foi negligente e permitiu que fosse pivotada uma conexão. De quem seria a culpa? Desse cara ou da empresa? Lógico que tem outras milhões de considerações aí no meio, mas, assim, se foi comprovada a negligência, de quem seria a culpa? boa pergunta, porque a maioria das empresas nem tem essa preocupação com segurança da informação, né? Não tem Exatamente. uma estrutura de governança, não tem um sistema de gestão de segurança da informação. Eles têm sistema de gestão comercial para vendas, para Para tudo, entregar, né? Mas essa parte geralmente fica relegada mesmo, né? Então, se, por exemplo, um funcionário fazer alguma coisa inadvertida na máquina, né? A culpa é de quem? Né? De quem? Do funcionário que não sabia que aquilo era errado ou da empresa que não o orientou como utilizar os Então, recursos da empresa de forma adequada, né? mas eu acho que assim, tudo depende de algumas coisas. Então vamos lá. Se você pensar numa empresa, tá? Que tenha um CEO, entendeu? E que ela seja de capital aberto, por exemplo, a empresa não é dele, você concorda? Não, ele é um funcionário também. Ele é um funcionário também. Então tá. Então, se ele deixou lá o CSO, o Chief Security Officer, ele que escolheu, e ele pôs essa pessoa, e tem um administrador de rede que fez esse monte de caca, a culpa é do CEO. Por quê? Porque ele tem culpa ineligendo. Ele que escolheu
aquela pessoa que não tinha qualificações. Ah, mas ele não tem. Aí vem a segunda parte, né? Mas ele não tem como avaliar aquilo. Ótimo, para isso que existem empresas que podem avaliar se aquela pessoa realmente sabe o que está fazendo, né? Não tem nenhum problema. Porque geralmente uma coisa que eu vejo, um grande erro de muitas empresas é assim: qualquer pessoa vai ser contratada, não interessa quem, passa pelo RH. E o pessoal do RH entende tudo do quê? De recursos humanos, mas não entende daquela área que a pessoa vai desenvolver. Né? Aí, algumas grandes empresas, você vê que, por exemplo, você vai trabalhar em empresas internacionais, aí você passa por um time que é o time que você vai trabalhar junto. Aí eles fazem entrevistas com outros diretores, com outras áreas, com várias pessoas para você poder chegar num processo, né, de seleção adequado. Se você chegar e contratar alguém e essa pessoa cometer erros e a empresa não é sua, você é o CEO da empresa, você também tem culpa. Entendeu? Cabe a você contratar auditorias permanentes para ver se está tudo certinho. Eu vejo também, Osmani já viu isso daí, que quando chega alguém lá na empresa, às vezes, para fazer auditoria de segurança, o pessoal às vezes fica bravo. Deveria ficar feliz. Por quê? Porque a função do administrador é deixar a rede funcionando no dia a dia. E aí o pessoal de segurança vem o quê? Para reforçar e ajudá-lo. Concorda? Não sei se vocês concordam com isso. Isso. Né? Deixar 777 é fácil, né? Mas aí depois quero ver, né, quem que vai segurar. Então, aqui, ó, só colocando aqui, ó, o que a André está falando, ó, em minha opinião, dificulta um pouco mais quando não está claro em normas e diretrizes ou políticas, né? E principalmente treinamento com equipe. É exatamente esse o ponto. Se esse cara não assinou a política de segurança, tá? Se esse cara não leu a política de segurança, fica tudo obscuro. Né? É por aí mesmo, Zé André. E outra coisa, a implementação de uma política de segurança é um negócio complicado e caro. A política de segurança é implementada de duas formas diferentes. Uma por adesão e uma por imposição. Essa por adesão é aquela que você lê as políticas, você entende as políticas e sim, a empresa tem que investir em treinamento. Esse treinamento é constante, as coisas... Isso faz parte da ISO 27001. Aliás, já é uma das coisas obrigatórias da ISO 27001. Né? A 27001 fala no processo de melhoria contínua. Então, veja, a empresa ela tem que fazer aquela cartilhazinha, deixar disponível para todas. E existe a segunda forma também, e as duas têm que acontecer, que é a imposição, que é, por exemplo, não é permitido o acesso a conteúdo pornográfico. Beleza. Então, alguém vai chegar nos dispositivos de borda, vai colocar um filtro de conteúdo, vai configurar regras que vai justamente detectar esse tipo de coisa. Então, esse é bem o ponto. O fator humano é o lado fraco da corrente. É o lado fraco da corrente. Não dá para deixar só para ele, né? De jeito nenhum. E assim, se você, como dizia, né? Tem um dos grandes pesquisadores de segurança aí que diz que se você acha que se você acha que os seus problemas de segurança podem ser resolvidos, né, com tecnologia, é porque você não entende tecnologia e não entende dos seus produtos, dos seus problemas de segurança. E é verdade isso daí. Se eu não me engano, foi o Bruce Schneier que falou isso aí. Então, é bem complicado, viu, Zé André? E é por isso que os ataques por engenharia social são tão fortes. Um dos ataques são muito efetivos e, assim, explorando, né, aquela parte muito falha da cybersecurity. A engenharia social, ela funciona muito bem. É o hack humano. É o hack humano. São aqueles caras assim... Para que eu vou pedir? Para que eu vou tentar levar a senha se eu posso só pedir? É aquele cara que fala muito bem, é aquele cara que se veste muito bem, é aquele cara que é envolvente, ele sabe se aproximar e tudo mais. Um exemplo prático que a gente tem visto muito ultimamente. Pesquisas, né, que o pessoal liga para você, tá? Isso aconteceu com várias pessoas próximas até de mim. Da Covid? Oi? Da Covid? Ligaram para mim. Aliás, eu quero fazer uma reclamação no final, que você acaba de contar, vou contar da minha ligação, quero fazer uma reclamação. O pessoal liga para a pessoa
Mas, assim, eles sabem tudo. É um script, né? É um script. Para começar, que ele é um... Você vê que alguém conhece de telemarketing, ele tem um script, né? E ele fala que ele é do ministério, que está fazendo a pesquisa e tal. E aí, olha isso, olha como é que é. Mas eles não são plenamente educados. Porque, por exemplo, eu cheguei e falei, olha, eu não respondo pesquisa. Isso é um princípio meu, que eu nunca respondi nenhuma. Isso é meu, não recomendo para ninguém, é meu, uma coisa minha, tá? E aí ele falou, tudo bem, mas eu preciso mandar um código que eu preciso comprovar que eu falei com o senhor. Eu falei, aquele da fraude com WhatsApp? Aí, sabe o que ele fez? Desligou na minha cara. Achei uma falta de educação dele. Sabe, golpista, tudo bem. Mal educado, jamais, né? A nota baixa para ele no código. Mas não, ele desligou. Não deu nem para dar avaliação depois. Não deu nem para dar avaliação. Eu vi um desses que tinha até avaliação depois. Eu vi, falando sério, um que tinha avaliação. Entrava depois da avaliação. O que achou do nosso atendimento? Então, mas esse é o ponto. E por que funciona? Porque a maioria do pessoal se vê envolvido por esse tipo de pessoa que fala bem, fala muito bem. E não é só essa do Covid. Tem um conhecido meu que caiu de uma promoção, né, de não sei o quê, que ele tinha ganhado, ele só tinha que responder, e no final das contas, exatamente isso. Mandaram para ele um código, em vez dele ler, que estava escrito lá, que era o código da WhatsApp, não, ele simplesmente passou e na hora transferiram a linha, né? Ou seja, é por isso que funciona. Posso recorrer para a psicologia? Sim, é por aí mesmo. Você tem então, na verdade, o ser humano, para sobreviver, tá? Isso a gente está falando da época do caçador-coletor, ou seja, na época que o ser humano não se fixava em lugar nenhum. Ele vivia em bando, tá? Em grupo. Então, para viver em grupo, se ele tinha elementos mínimos para acreditar no outro, ele tinha que acreditar, senão ele não fazia parte do grupo. E nós trazemos isso até hoje. Então, por exemplo, quando você entra numa sala de aula, tá? O Osmani já deu muita aula na vida. Ele entra numa sala de aula, ele pressupõe que todo mundo que está ali é aluno dele. Concorda, Osmani? Sim, mais ou menos. Não, mas você acha que todo mundo é seu aluno, não é? Eles estão na sua aula, eles entraram na escola, eles estão na sua aula, eles estão lá, eles estão fazendo pergunta, né? E aí, aquela coisa, por que você acha? Porque eles estão na classe, porque eles têm a idade próxima dos seus alunos, porque eles sabem o linguajar técnico próprio de quem é um aluno seu, né? E você tem elementos mínimos para acreditar. Você não fica pedindo a carteirinha de quando você dava aula, né, em outras instituições, para ver um por um dos alunos. Concorda comigo? Sim. E isso então, é normal. E para a sobrevivência humana é feito isso. Só que aí o que acontece? O bandido se aproveita dessa falha humana, que ela é feita para a sobrevivência, né? Que é para você tomar decisões rápidas. Primeira coisa, ele dá muitas informações ao mesmo tempo, né? Para a pessoa se desnortear. Ele pede ações rápidas, pede uma confirmação, é só uma confirmação, dá uma olhadinha, deve ter chegado agora. Vê se chegou. Na hora que ele tá falando isso na orelha da pessoa, a pessoa olha e ela não lê o resto. Ela só vê. São 6 números. O que ele falou nesse momento? São 6 números. Qual comando que entrou na cabeça? 6 números. O cérebro da pessoa está procurando 6 números. Ele achou os 6 números, ele reporta os 6 números. Veja como é que é. Então, se a gente não tiver o alerta da fraude na nossa cabeça ligado tão forte quanto o ataque dele, a fraude vai funcionar. Por isso que a gente tem que fazer sempre campanhas e mais campanhas de educação para que as pessoas saibam os perigos que elas correm. Então, e justamente esse é o problema, porque as campanhas de phishing são muito utilizadas, né? Ou seja, aqueles e-mails que você não pediu, né? Eu tive um diretor uma vez que ele era um cara muito Caxias, muito correto. E uma vez chegou um phishing para ele com o brasão da PF, ele entrou em parafuso e clicou 130 vezes no link. Não deu jeito, né? Aí começou a alarmar para todo lado, mas aí é que tá. Como ele estava, a máquina dele estava toda fechadinha e tudo mais, não deu nada, mas você vê, é por aí mesmo. É isso que acontece. Foi emocional. É emocional. Mas todos eles atacam o emocional, né? Então, tem vários... Mas vamos lá, vamos pensar. Você vai lá e deixa uma pendrive largada na rua, né? E você deixa uma pendrive largada na rua. Quem que vai resistir a abrir uma pendrive? Na verdade, essa é uma das técnicas que a gente mais usa quando está fazendo pentest. Estamos anotando isso. Justamente, o que a gente faz é justamente isso, porque você joga a pendrive dentro do elevador do seu cliente,
alguém certamente vai achar. Aí ela, ela é um Arduino que emula um teclado, né? Não é nem o Rubber Duck, não. Ela é simplesmente, não, é só usando o Metasploit, né? A gente consegue gerar uma pendrive específica que justamente, a hora que colocar lá, se ele tiver com o auto-run habilitado, ela já automaticamente vai buscar o servidor de comando e controle dela. Mas isso já vem desabilitado por default, faz algumas versões já, por exemplo, do Windows, né? Não necessariamente, né? A maioria das pequenas e médias aí você coloca normal as suas pendrives. Mas quem que deixa isso ligado hoje em dia? Então, aí é que tá. Tem gente que nem tem o Windows 10, que tem versões antigas, sabe? Muita gente. E a pessoa que achou o pendrive vai espetar, ele vai apertar, ele vai tentar se ele abrir, tiver uma versão sabe? muito antiga, se ele tiver uma versão muito antiga do Windows, não vai nem ter o reconhecimento dos drives USB e não vai funcionar. Olha a vantagem, tem uma vantagem. Então, e outra também que você embute isso daí através de vírus de macro, qualquer coisa. Ou seja, veja aqui, por que isso funciona? Por causa da curiosidade. Por que isso funciona? Porque o cara não tem um antivírus bem configurado, né? Não tem um endpoint bem configurado na máquina dele. Não quer nem pagar por um antivírus, muitas vezes. Começa por aí. Já começa por aí, verdade. Isso se ele não quiser, isso se não voltar um pontinho antes, se ele não quiser pagar o sistema operacional. Então, o que acontece? Às vezes ele vai lá com o sistema operacional pirata e o que vai craquear o sistema operacional, você não sabe o que ele está fazendo lá dentro. O que ele está embutindo dentro. É muito complicado isso daí. Eu não sei até hoje por que os caras insistem em pagar, né? Sendo que você tem aqui o Debian de graça, você tem o Linux de graça, mas não vou entrar, né, nem nesse mérito para não começar a criar confusão. Aí você cria uma... Aí você... Né? Aí alguém vai falar do Mac, outro do Windows. Não, aí é aquela guerra sem fim, hein? E aí uma das discussões que a gente tem muito é justamente outros mitos, né? Que nem a gente está falando, porque o Linux não pega vírus? Pega, por que não? Pega. Lógico que pega. Não? Inclusive, porque o pessoal... É que assim, é muito simples. Vamos pegar, eu tenho... O meu desktop é Linux. Quantos desktops Windows eu vou ter? 10.000. Então, se eu fosse desenvolver um código malicioso, para que eu vou desenvolver? Para o Windows. É óbvio. Mas é aquela mesma coisa lá. Qual que era o carro mais roubado? Era o carro mais vendido. Claro. Por quê? Porque era o carro que mais pessoas iam procurar desmanches ilícitos para buscar peças ilícitas, né? Exatamente. Aí o cara fala, não, mas o Windows não é tão seguro. Nada é seguro quando está mal configurado. Aliás, ele pode ser extremamente seguro se ele estiver bem configurado. Claro, ele pode, diga-se de passagem, diga-se de passagem, por exemplo, às vezes eu nada contra também Mac, pelo amor de Deus, né? Tem inclusive, aqui, tem o Windows, aqui tem o Linux, aqui tem os 3 ambientes aqui do meu lado, tá? Mas é interessante porque o Windows é um milagre ele funcionar, você concorda? Porque são milhares de placas possíveis, milhares de processadores, milhares de combinações de hardwares possíveis, de softwares possíveis. Ele mantém compatibilidade com softwares antigos, quer dizer assim, é um milagre de engenharia. Né? Então assim, é fácil alguém falar, mas manter tudo isso é bem complicado. Mas o usuário pode fazer a parte dele. E aí, assim, dando uma dica para o pessoal, se a gente elencasse as 3 primeiras medidas, Osmani, né? Já que você jogou a bomba para mim e para o Júlio algumas vezes, elencasse as 3 principais medidas, só tem 3. Quais as 3 medidas que qualquer usuário, falando de administrador, usuário, deveria ter na máquina dele sem falta? Joguei a bomba, hein? Quais são as 3 primeiras, mais importantes, na sua opinião? Na minha? Sim, bom, a bomba é sua. Aquele antivírus, muito bem configurado. Segundo, o firewall local, que todo mundo acha que é besteira, mas o firewall local não é besteira, não. Porque de muito tempo para cá, justamente o que os ofensores usam é essa técnica do shell reverso. A sua máquina vai procurá-los, não eles vêm procurar você. E um firewall local, ele consegue mitigar isso aí. E a terceira é o uso de senha forte para serviços diferentes, evitando reutilização. E uma coisa, posso acrescentar uma? Claro.
não deixar para o seu dia a dia, você não precisa estar logado como administrador para editar um texto Bom, no isso Word. a gente nunca usa, né? Isso daí, Não, mas nós vemos profissionais fazendo isso. sim, Né? a gente vê. Então, assim, a senha de administração é só para fins de administração. Né? A sua senha do dia a dia é um Isso. usuário comum, é usuário comum. E aí, mas eu preciso, olha, eu sei a outra senha, eu posso lá habilitar, mas eu vou ter certeza do que eu estou fazendo. Aqui você usa um Já mitigou 90% dos problemas com essas 3 medidas, mais essa quarta que acaba entrando na senha forte. É isso. Ô, Né? Júlio, Que você são ia falar 3. alguma coisa? Não, Você eu queria perguntar, aproveitar a sua presença, sua nobre presença aqui, a questão começa assim. a questão do firewall local, né? Você está se referindo ao firewall da máquina, né? Do Da Windows, máquina. né, por Ou do exemplo. roteador, porque eu comprei um Não, da roteador máquina, aqui da que máquina. tem Do um Windows. firewall. Aí eu Quando não a sei gente... se eu ligo, se eu Não. desligo. Não, Liga, você mas ele liga. baixa o nível de configuração. Em geral ele tem poucas, né? Tem uns que são maravilhosos, mas a maioria desses domésticos tem pouca configuração. Né? Por A exemplo, o firewall sugestão do aí... Windows ele tem muita opção de configuração. Aliás, dá para perder umas boas horas ali se souber o que está fazendo. Concorda, Osmani? Então, exatamente esse é o ponto. Em princípio, de uma maneira geral, a configuração do firewall local é um negócio, uma tarefa um pouquinho desgastante e que realmente não está ao nível de todo mundo, não. É complicado. Então, a ideia, Júlio, que eu te sugeri é o seguinte: ponha um bom endpoint, ponha um bom antivírus. Porque, assim, eu estou chamando... Essas soluções de hoje, você chama de antivírus, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e falar que você tem um carrinho. Uhum. Eles já têm IDS junto com eles já têm os firewalls junto com eles e tudo mais, e eles vão criando as regras conforme você vai usando. Quando eles pegam alguma coisa, por exemplo, esse site aqui é de baixa reputação, aí ele te pergunta, libera ou não? Você sabe o que você está fazendo? Já o do Windows não tem essa interface, então você tem que fazer isso manualmente. Ele funciona perfeitamente, mas ele exige um esforço administrativo maior. Então, o ponto é esse. O que a gente está falando, jamais trabalhar como administrador, especialmente... Já ajuda muito, né? Se você estiver conectado na internet, não é se, é quando. Uma coisa, então detalhe, verdade. mas a máquina só eu uso. Então, você tem que ter 2 usuários. Um usuário administrador e um usuário normal. Exatamente. Quando ele pedir para você uma série de administração, você vai perguntar, mas por quê? Estou instalando um programa. Eu quero instalar esse programa? Legal, tudo bem. Mas peraí, por que ele está pedindo isso agora? Não estou fazendo nada, vai tentar entender o que está acontecendo. Então, a pessoa nem precisa ser muito técnica, é uma medida que não é muito técnica, mas que ajuda muito, né? Eu uso, por exemplo, uma distribuição que é FreeBSD aqui para fazer o firewall de casa, tá? Então sai tudo por ali, entra tudo por ali, ela tem, né? Não vou falar qual é para não fazer propaganda, mas apesar de ser gratuito, né? Mas ela filtra todo o conteúdo e tudo mais. Mas assim, muita gente não teria esse cuidado. As redes são separadas em VLANs aqui para usos distintos, sabe? Não precisa disso. Gente, você tem a sua maquininha que está lá, está direitinho. Cria 2 usuários, tem um bom antivírus, deixa sua máquina atualizada. Vou contar um caso rápido. Teve um caso uma vez de ransomware, tá? De ransomware que foi um ataque pela porta 3389, remote desktop, uma super comum. Para começar, por que aquela porta estava aberta? Perguntei para ele, você fazia acesso remoto? Não. E mesmo que fizesse, redireciona a porta, né? Tudo bem. Mas fora isso, a correção para a falha que foi explorada existia há 2 anos. Quer dizer, há 2 anos o infeliz não atualizava a máquina. E aí reclamou o que aconteceu. Tá? Esse caso saiu na imprensa, tal, foi um caso bem famoso até. E você fala, poxa, mas como que alguém deixa isso acontecer? E aí que eu volto para a questão psicológica, do conforto. Está funcionando? Né? Será que se eu fizer atualização vai parar? E olha, quando sai atualização nova, às vezes trava algum serviço que eu tenho. Para isso que você tem um ambiente de testes. Mas como eu vou ter isso na minha casa? Dá para ter isso em casa também. Não sei se você concorda, Osmani. Eu acho que aí tem 2 pontos importantes. Isso é fato, não se discute mais que sempre precisa um usuário tradicional e um administrativo, mas o ransom, ele é um caso especial. O grande problema do ransom é que ele ataca os arquivos do usuário, não do sistema. Portanto, sim, como a proteção não está lá, né? Como ele já entra
pelo perfil do usuário, ele tem acesso completo àquilo lá. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque o ransom, invariavelmente, ele não desce sozinho. Mas parece que tem análise heurística do seu antivírus, que ele vai ver o comportamento, às vezes você perde 1, 2 arquivos, mas ele barra no meio, ele fala, peraí, esse processo está executando, primeiro, ele está consumindo muita memória, ele está executando operações criptográficas em arquivos dentro da pasta do usuário. Esse comportamento típico de ransomware. Entendeu? E ele barra. O antivírus pega a maioria deles, mas o grande problema é esse, né? Ele vai atacar os arquivos do usuário. Então, mesmo que você tenha um usuário desprivilegiado, vai ser impactado. Mas ele não vai conseguir também fazer espalhar tanto também. Então, a movimentação lateral vai depender muito de como acontece, né? Exato. Especificamente o 3389 é muito utilizado pelos da família Phobos, aí, o Wait e tudo mais. E isso daí, o WannaCry usava ela. O ponto é o seguinte, né? O cara tem que ter a máquina atualizada. O WannaCry, herdeiro direto do Eternal Blue. Então, é esse o ponto. Você tem que... O ransom em si, ele não entra logo de cara. Primeiro entra um dropper, que é o cara que vai baixar ele, vai fazer a inoculação. Aí ele vai fazer o load lá, né? Ele vai carregar, ele vai puxar no centro de comando e controle. Inclusive, ele atualiza, né? Bem legal, né? Ele vai atualizando, ele pode mudar o centro de comando e controle. Ele pode... tem gente que vende, aliás, uma coisa que pouca gente sabe, mas inclusive tem gente que vai lá e faz ataques de DOS nessas máquinas, depois vende para outras pessoas para fazer, vende essa rede para fazer, por exemplo, ataque de ransomware dentro do mesmo centro de comando e controle. Exatamente. E aí o ponto né? Você vê, no ataque de ransom, ele nem precisa fazer escalação de privilégio. Muitas vezes não precisa. Se depois que ele baixou... Agora, tem um segundo ponto nisso aí que você também tinha comentado rapidamente, Marcão. O problema não é só você estar conectado à internet, mas como você se conecta à internet. O pessoal subestima muito a questão de uso de Wi-Fi. Sabe? No curso que eu vou dar aqui na SPM a respeito dessa parte de cybersecurity, justamente que eu vou explorar são esses ataques que o pessoal faz via Wi-Fi. O painel é show. Faz via Wi-Fi, é muito fácil você fazer um negócio chamado de man the middle. Né? Por exemplo, eu estou no prédio aqui, eu pego um monte de redes aqui, e eu vou lá, nem preciso usar o painel, porque isso daí é só a parte rica da família que usa. É só a parte rica da família, mas é muito fácil, de uma maneira geral, você entrar numa rede Wi-Fi frágil. Então, veja, cuidado com o seu WhatsApp. Você já pensou que você pode ter o seu WhatsApp clonado de uma outra forma? Alguém pode pedir para usar o seu WhatsApp e ele habilita no WhatsApp web dele, porque você não prestou atenção, que ele leu o QR Code. Tem coisas que são importantes no WhatsApp. Uma coisa que pouca gente sabe, não use Wi-Fi. Muitas esposas sabem fazer isso, viu? Muitas esposas já sabem fazer, não é só raro. Mas é uma coisa que é interessante, o pessoal acha que o WhatsApp Web funciona em rede local. Na verdade, sim, se você estiver na China e a máquina estiver aqui no Brasil, ele vai funcionar normal. Se ele habilitou o WhatsApp Web, exato. Ele vai continuar funcionando. Tem que tomar muito cuidado. Então, esse é que é o ponto, viu, Julioso? Imagina o seguinte, eu chego lá num restaurante, lá na praça de alimentação no shopping, o Marcão é rico, eu sou mais pobre, então eu vou com a minha plaquinha de rede sem fio lá, pequenininha, e faço esses ataques, eu vou mostrar isso daí no curso da gente, tá? É muito fácil, tá? Você só precisa usar, por exemplo, um dos que eu mais uso é o BetterCap, que ele é um software que já está até no Kali, tudo. Você pode usar o AirCrack. A ferramenta não interessa, mas o que acontece? Você pode pegar esse ataque de man in the middle, como o próprio nome sugere, você está se intercalando entre um usuário legítimo e o gateway dele, ou seja, aquela máquina que vai mandar ele para a internet. A partir do momento que você faz isso, então, olha lá, você fala para esse cara, não é ele, eu
eu sou o gateway da rede, manda teus pacotes para mim. E aí o que você faz? Você faz um replay do pacote e manda para o gateway. Na hora que o gateway for responder, você fala, não, eu sou esse cara, manda para mim. Moral da história, Juliano. É conhecido de authentication, né? Então, quando eu faço esse tipo de coisa, man in the middle, e estou filtrando a conversa, o tráfego de qualquer um, independente do conteúdo, isso não é lá muito legítimo, não, né? Então, depende. É uma interceptação, né? E, na verdade, é crime de interceptação telemática, tá? Mas o que eu digo depende é assim, se você estiver fazendo esse teste, aí voltamos ao assunto, Júlio, e aí eu queria que você continuasse aquele assunto que a gente parou lá no meio, da legitimidade ou não. Se eu estou fazendo isso na minha empresa que eu trabalho, e detalhe, autorizado para esse fim, aí, Osmani, naquele outro assunto que você falou, né? Não é porque ele é o administrador, ele faz o teste que ele quer, não, está autorizado para aquele fim, aí não há o que se falar de crime, concorda, Júlio? Não, eu estou dizendo numa praça de alimentação. Não, eu estou dizendo assim, que se o cara fizer... Não, só deixando claro que isso aí nem sempre será ilícito se você fizer dentro do ambiente que é seu, por exemplo, você testar na sua casa, Sim. ou se você testar na sua empresa, sendo que você está autorizado para esse fim. Mas a empresa é minha. Ok, então você já está autorizado para esse fim. Tá ok, não tem nenhum problema. Mas se você pegar algum tráfego privado, será que o seu... Aí voltamos, né? Olha como é que é uma roda, né? Será que a sua política de segurança... ela diz que todo dado que trafega ali é considerado da empresa? Será que ela diz? Não sabemos. E aí, Júlio, o que você acha? E aí, Júlio, o que você acha? São dois lados aí, né? O Osmani trouxe aí a praça de alimentação. um ambiente público, né? O aeroporto, né? Onde você pega... lá dentro da USP. Onde você pega o seu laptop, transforma ele num ponto de acesso, né? As pessoas acessam ele como se fosse um Wi-Fi gratuito e começam a faz login no Facebook, aí captura a senha do Facebook, né? Enfim, e tudo mais que essa tecnologia permite fazer. Desvia né? as páginas também, né? Não só você faz login, você não precisa nem fazer login, você pode desviar. Você pode apresentar uma página. Você pode apresentar uma página que é idêntica à original e a pessoa nem sabe, porque isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem, o poder do que é a sua rede. Como é que eu vou parar? Como é que isso aqui, a maioria que está aqui é técnico, mas isso aqui vai ser visto por pessoas que não são técnicas, é importante a gente passar essa mensagem, né? Como é que eu vou parar no meu site do banco? Tá? Basicamente, eu digito lá o endereço, né? Aí é feita uma consulta para um servidor DNS, que é um servidor de nome de domínio, que vai perguntar qual que é o IP desse site. Aí ele vai falar, é tal, e ele vai te direcionar. Se essa sua estrutura estiver contaminada, o IP pode ser um IP local jogando para uma página falsa do banco, você vai fazer todas as alterações ali e não vai perceber nada se a pessoa tiver um pouquinho de cuidado gráfico, tá? Então, muito cuidado. Rede Wi-Fi aberta, a sua própria rede, uma coisa que eu olho sempre, parece neurose, mas não é uma coisa simples. Eu olho os dispositivos que estão logados na minha rede. Quem faz isso? Ele falou que faz, olha lá, faz isso. Isso aí é o caso, Marcão. Alguém já olhou os dispositivos que estão habilitados lá no seu WhatsApp? Eu olho. Aliás, agora dá um alerta. Agora ele dá um alerta. E no Gmail, então. No Gmail, então. O Gmail, ele dá alerta, então, mas todos eles... Aí que entra a parte importante. Todos eles dão alerta hoje. Mas você sabe qual é o ponto que eu acho, só para a gente fechar o contexto aí, Marcão? Pois não? O Gmail, o Facebook, o WhatsApp, todo mundo te dá uma das coisas mais importantes e mais negligenciadas que existem, que é o segundo fator de autenticação. Sim. Habilita o segundo fator de autenticação, mas cuidado. Será que, por exemplo, o Pix, será que é uma boa colocar o seu número de telefone, né, receber SMS? É muito fácil fazer ataques por SimSwap, que nem a gente falou no começo. Posso fazer um adicional? Claro. Um adicional muito simples, que é uma dica que eu dei, e saiu até publicado no jornal outro dia, me pediram dicas, eu dei um monte de dicas. Na verdade, eu dei 17, publicaram só 10. Mas tinha 7 ali que eram importantes também, tá? Que depois eu passei para algumas pessoas. Mas uma dica simples que pouca gente faz é as notificações de SMS, eles até podem estar na sua tela dizendo que você tem SMS. Na meu aparece, você tem SMS.
Aqui, põe se o eu abrir, conteúdo. ele mostra que tem SMS, mensagens aqui. Só que assim, o conteúdo não aparece. Aí você também aciona, vamos lá, você aciona o quê? Você muda o PIN do seu SIM card. Pronto, você está num nível de proteção elevadíssimo. Você jogou o seu nível de proteção lá para cima. Aí, Marcão, o único problema que tem é que você está dando dica para a Luciana aqui, ó, para fazer porque ela está falando aqui, ó, as esposas estão representadas. A Luciana agora elas vão obrigar os maridos a habilitar. Você é minha esposa. Então, agora vai obrigar todo mundo a habilitar que a mensagem apareça na tela menos bloqueado. Então, isso aí é perigoso. Mas, não. Ela não deve aparecer, porque assim, por exemplo, todos os tokens que você recebe, e às vezes assim, por exemplo, o bandido ele vai lá, ele pega um celular, esse celular está bloqueado, ele tira o cartão, o SIM card, põe num outro e recebe as senhas tentando logar, vamos dizer, no Facebook com o seu número de telefone. Isso. Ele fez isso daí, é simples. Agora, qual a melhor medida para isso? Medida não tão econômica, tá? Mas barato hoje em dia. Você pode ter um segundo chip pré-pago, você põe só um pouquinho e, na verdade, nele que chega as autenticações. Não é no número que todo mundo tem. Entendeu? Você já matou um grande problema, né? Agora, não quero fazer isso. No mínimo, não deixe as suas notificações de SMS na tela aberta para todo mundo. As notificações em geral, né? O WhatsApp. Eu acho que algumas notificações não tem problema. Por exemplo, assim. Então, aí você tem que ver que notificação você recebe na tela. E todo celular tem que notificação eu quero receber. E aí se tem com conteúdo ou sem. E você deve escolher. E você deve pensar nessa hora. Eu deixo várias. Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Especialmente o WhatsApp, não deixo nenhuma. Não, eu vou te dar um exemplo. Tem um sensor de movimento lá de fora da minha casa. Quando ele tem um movimento, ele aparece. Teve um movimento. Para mim, é vantagem que ele chegue já logo aqui, assim, detectado o movimento. Então, eu digo assim, não deixe nenhuma. Toda vez que a gente fala no absoluto, na segurança da informação, é algo que não é bom. Então, assim, no meu caso, eu quero que ela chegue o mais rápido possível para eu já bater o olho e falar, opa, teve um movimento. Totalmente diferente do WhatsApp, por exemplo. Que alguém pode mandar alguma coisa pessoal, que pode ser, ou no SMS. O SMS eu acho mais perigoso, porque é onde chegam as autenticações. Muita gente usa como segundo fator de autenticação o SMS. Não, é bem comum, é bem comum. É bem comum, sim. Ou seja, tem muita coisa. Agora, essa parte das redes sem fio são... Ô, Juliano, outro caso bem prático, tá? Muitas vezes a gente está prestando serviço em empresas que têm baixa maturidade corporativa, que são só, felizmente, 99,9%. São poucas, né? Bom é que são poucas, né? São poucas, são pouquíssimas, né? E detalhe, só uma defesa, não é só no Brasil, tá? Não. Não, isso é importante deixar bem claro, porque muita gente tem mania de falar mal do país. Não é só no Brasil. Aí nós vamos fazer uma prova de conceito, né? Porque eu sou resposta incidente, eu não sou pentester. Então, para a gente chama POC. E o que acontece? Nós chegamos na empresa, tal, eu fui com uma amiga minha, assim, digamos que ela é bem apessoada, e a gente se passou, né, por um representante de vendas, tal, enfim, levei a apresentação para o cara ver, só que chegou na hora, ô Júlio, eu estava sem a senha do Wi-Fi. Né? Aí ela pediu, o cara deu a senha, a chave do carro, o cartão de crédito, deu tudo. Habilitamos, né? Meu notebook entrou na rede, baixei a apresentação, fiz para ele, beleza, apresentação mesmo, de boa. Bom, nessa apresentação de boa, estava rodando, estava fazendo um scan da rede, onde foi possível mapear tudo enquanto a gente falava. Um Nmap? É parecido com o Nmap, é bem parecido, mas na verdade foi um script que a gente fez em Python, mas é muito parecido. É justamente para assim, evitar, caso algum EDR tivesse ativo, pegar que ele pega a assinatura do Nmap, né? Só aí você já respondeu o que você ia me perguntar, porque aí você ia perguntar se isso não pode ou não, né? Não, mas não acabou. Mas aí você já... Aí o que acontece? Primeira coisa, né? A maturidade do cara era tanto que o segmento Wi-Fi e o segmento cabeados eram o mesmo. Chegou a noite, meu Deus, nós voltamos, né, pagamos na frente do prédio, o cara estava no 6º ou 7º andar, aquela anteninha da Pringles me jogou dentro da rede dele, assim como se eu tivesse lá na hora,
E assim, fizemos a festa. Na verdade, ao invés de tirar alguma coisa, nós deixamos uma flag, né? Deixamos um arquivinho texto lá, né? Estive aqui. O que você acha de quem é o culpado numa dessa? Assim, quem é o culpado que eu digo Pode ser assim, legalmente? porque veja, quando você tem uma infraestrutura dessa, se houver uma exfiltração, você vai sofrer um processo. No colo de quem que isso vai estourar? Júlio, se puder fazer um link com LGPD, eu acho que fica legal também, hein? Fica legal, fica ótimo. Fica legal você já amarrar LGPD aí, porque eu sei que isso, você porque entende disso. Esse é o final da linha. Né, Júlio? Porque o ponto é esse, tá? Eu fui lá, eu fiz o que o gestor mandou, só que aí que tá, ninguém mais estava ciente disso. Era autorizado o que ele fez. Era autorizado, então, assim, okay. só que mas, era assim, autorizado, era autorizado. O ponto é, quem negligenciou? Se não fosse ele, vamos dizer, quem contratou ele autorizou, mas aquela pessoa que deu a senha, o Wi-Fi, não sabia desse contrato. Esse é o ponto, Júlio. Isso, e aí ele deu uma exatamente, senha que abriu a porta para o inferno, se fosse o caso. Que não foi ele fez só, ele fez só uma brincadeira lá, praticamente. Aquilo é uma brincadeira, né? Sério, mas é uma brincadeira, não causou nenhum mal. A ideia do cara era antecipar, por exemplo, se acontece de ser um ofensor de verdade e acontece de uma real exfiltração. Isso vira uma demanda. Eu quero cabeça. De quem que eu vou cortar? E quais os impactos disso perante a LGPD, por favor? Pela história que você contou aí, parece que a empresa até pode ter uma política de segurança da informação, mas ela não está sendo obedecida aí, né, no chão da fábrica, né? Porque se a empresa possui um sistema de gestão, né, de governança, de segurança da informação e privacidade, né, um visitante jamais iria acessar a rede, né, Ele da deveria forma como acessar um você segmento acessou. apartado, né? Exatamente. Totalmente. Então, o funcionário que lhe passou a senha provavelmente nem sabia a diferença, não sabe que tem a rede para visitante, a rede para... E isso é falta a Zana Andrea apontou aqui, que é falta do treinamento, né? Ele precisa ser treinado para isso. Então, é uma Inclusive, falha. A rede visitante também tem que ser autenticada, hein? Uma coisa importante. Rede visitante tem que ser autenticada. Você vai lá ela e tem tem que que ser anotar, no autenticada. mínimo anotar, né, lá no Excel da vida, se você quiser, né? O certo é você ter um Captive Portal, né? Que você vai ter um login certinho, tal, com tempo determinado, para o cara, quando sair da empresa no dia seguinte, não parar com a batata Pringles lá, com a antena, e pegar, se ele tiver exato, o voucher por tempo determinado, esse é o certo. Então vamos dando a dica também para quem quiser fazer bonito, mas essa pessoa não fez, Júlio. Eu queria entender mais. E aí, quais seriam os efeitos? Bom, aí pela história que o Osmani contou, é uma falha realmente do grau de maturidade aí dos funcionários, né? O cara passou aí a senha de uma rede que concedia acesso a muitas coisas que não deveria, né? Isso daí, perante a LGPD, né? Se houvesse um vazamento de dados... Se houvesse um vazamento de dados, isso daí seria um agravante até, né? Porque veja que o controlador dos dados, né, que é a empresa, ela tem a obrigação aí de ter controles mínimos, né, de zelar pela informação, né? E isso assim, e veja que para que se ocorra uma extração de dados, não é só o acesso no Wi-Fi. É o acesso no Wi-Fi, é o acesso a outras redes, é o acesso a... Então, assim, no database server, né? É um grau de negligência muito grande, sabe? Me permite te explorar um pouco? Digamos que só para as pessoas que estiverem nos assistindo entenderem um pouco da gravidade da coisa. Digamos que tivesse um vazamento de dados pessoais. O que isso ia causar para essa empresa de imediato? Bom, a LGPD prevê na verdade, são principalmente dois riscos, tá? Que a LGPD traz para as organizações que não estão adequadas aí com relação à segurança da informação. E eu falo segurança da informação porque uma coisa inclui a outra, né? A privacidade só é possível, a proteção de dados pessoais só é possível com a segurança da informação, que é uma coisa muito maior, né?
São dois riscos principais. O primeiro são os riscos administrativos, tá? Que são assim vinculados aí à existência de uma autoridade nacional de proteção de dados, um órgão fiscalizador que vai fiscalizar essas condutas das organizações, né? Começa a aplicar multa em agosto, não é isso? Isso, começa a Só em aplicar agosto. isso, já Então o pessoal pode. Então, Aí, eu sei a resposta, mas é só para levantar a bola. O pessoal pode ficar tranquilo até agosto? Ou não? então, aí eu vou chegar lá, tá? Porque assim, né, nesse primeiro elemento, né, dos riscos administrativos com relação às autoridades, também não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que pode aí aplicar multas, tá? Que aí as penalidades administrativas são várias, é a multa, é você ser obrigado a dar publicidade ao vazamento, que isso também pode causar até mais dano do que a O multa em impacto é si. feio da imagem. Você ser bloqueado o acesso à base de dados, né? E aí vai até a mais grave. A primeira é a advertência, que é aquela mais branda, né? E Feio, na feio, outra, feio. Deixou vazar o é, dado. e aí na outra ponta tem, inclusive, o impedimento de exercer as atividades, né? Que é você ter que realmente parar, fazer, não dá para você continuar, né? Então, isso tudo está dentro desse primeiro grupo de riscos, que são os riscos administrativos. Agora, não só a autoridade nacional pode fiscalizar, né? A gente sabe que o tratamento de dados pessoais e os incidentes de vazamento de dados pessoais estão inseridos aí dentro da categoria dos acidentes de consumo, né? Então, o direito do consumidor e os órgãos de proteção do consumidor, não só o PROCON, mas Ministério Público, qualquer outra Isso, aliás, já autoridade, estava previsto, né? No Código de Defesa do Consumidor já estava previsto que é obrigado a ter isso, segurança, né? Nas prestações de serviço, né? Já existia isso daí. Não é isso, novidade, né? exatamente. O Código Consumidor já previa a proteção dos dados pessoais dos consumidores, né? E LGPD e direito do consumidor é muito vinculado, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, porque a legislação americana, que é estadual, né? Ela Califórnia, é né? a da Principalmente, né? Califórnia, é o Consumer Privacy Act, né? Que é É. a lei de proteção de dados do consumidor. Então, tem esse vínculo aí com o direito do consumidor. Então, esses são os riscos administrativos. Aí os outros são os jurídicos com relação a algum conflito que pode aparecer com os titulares, tá? E aí que tá. A pergunta, quem E aí são os que tá. titulares? Quem são os titulares? Mas aí primeiro eu vou responder a primeira pergunta que você fez, Não, não, mas que para é o se. pessoal entender, é quem? Você falou dos titulares? Quem são os Ah, titulares? sim, sim, sim. Os titulares somos todos nós, né? Todos São nós, cada um do seu dado. Eu sou é, titular do meu dado, o Júlio dele, o isso. Dosmanilo dele, aquele, a Zana Andréia, o Vladimir, cada um do seu. Né? O que a LGPD fez foi devolver para a gente o controle da nossa informação, correto, Júlio? Isso. Segue daí. Aí, então, quer dizer, o titular, quer dizer, ele, a pessoa que é dona dos dados, ou seja, ela mesma. Isso. Os titulares, é bom lembrar, sempre enfatizar que são sempre pessoas físicas, tá? Pessoas jurídicas não é titular de dados pessoais, ela não possui dados pessoais. E aí, para explicar um pouco melhor isso, a gente tem que entender que o dado pessoal, ele é uma extensão da nossa personalidade, tá? Ele é o nosso eu digital, nosso corpo digital, tá? Que, assim, às vezes, muito mais do que a nossa aparência física, os nossos dados pessoais, os nossos hábitos, né? Quanto tempo a gente assiste um vídeo, qual assunto que a gente procura, ele revela muito mais da nossa personalidade, às vezes, do que a nossa Você aparência. Então, assistiu uma aula aqui sobre segurança da informação, né? Uma aula não, exa um debate, né, sobre segurança da informação, um exemplo, né, Osmani? exatamente. Então, existe aquele conceito da fortaleza digital, que quando a gente está sozinho no computador, a gente é mais autêntico, tá? Então, tudo que é captado durante
uma sessão de uso de um computador, revela a gente Computador, smartphone e tudo, né? no Qualquer que o dispositivo, né? smartphone, exatamente. Então, é uma extensão do nosso direito da personalidade, e as pessoas jurídicas não têm isso, tá? Então, é por isso que os dados pessoais são sempre de pessoas físicas, tá? E aí, respondendo aquela primeira pergunta do Marcos, então quer dizer que os problemas só vão começar a aparecer a partir de agosto? A resposta é não, porque em agosto entram em vigor as multas da autoridade nacional, mas os direitos dos titulares, eles já estão em vigência, tá? Então, hoje, se a gente se sentir lesado por algum Se motivo, houver um vazamento de dados que tiver o seu nome envolvido, você pode, isso, então, acionar a você pode. justiça contra aquela pessoa no qual até você, por acaso, autorizou que tivesse seus dados, né? E Aham. pode pedir, não é isso? Exatamente. E, Ah, Osmani, olha só, você falou, isso gera uma demanda, né, para a empresa. isso. Olha só o tamanho da demanda. A Ó, mãe da encrenca, né? a gente imagina aí que essas indenizações por conta de violação de dados pessoais, algum incidente de segurança da informação, não vão ser indenizações de alto valor, porque aqui no Brasil, indenização não é igual lá nos Tem Estados uma faixa Unidos, bem sabe? ampla ali, né? É, então assim, a gente imagina que possa, dependendo da gravidade e tudo mais, possa girar em torno de 2.000, 5.000, No 10.000 máximo. no máximo. Em 10.000, assim, a empresa tem que ter feito uma coisa muito, muito, muito grave, É tá? isso de dano Então, moral, né? De dano de moral, dano né? De moral. dano moral, tá? Isso, aí na maior parte, então, a gente imagina que as indenizações vão ser de baixo valor, só que a quantidade delas, o Isso. volume vai ser muito alto. E te digo mais, as pessoas, em tese, com indenizações esse tipo de valor, enquadraria esse conflito para ser julgado na competência dos juizados especiais, onde nem advogado você precisa, você só precisa ir lá no balcão e contar a história, entendeu? Então, assim, é um risco realmente muito grande, viu? Eu te perguntei justamente por isso, Júlio, porque se a gente fosse pegar. Tem uma faixa muito grande da multa, né? Tem Uhum. uma faixa muito É, grande. vai até Mas se 50 você. milhões. O Exatamente. topo é 50 milhões. Uma demanda, se viesse num patamar um pouco mais alto, simplesmente acabaria com os pequenos e médios. É, mas Uhum. é compatível com o Pois é. faturamento da empresa. Então Então, pois assim, é. não é que uma empresinha vai tomar 50 milhões de multa, tá? Exatamente. Mas o E é maior isso. risco, o pessoal fala tanto das multas, o maior risco da LGPD não são as multas, Osmani. Não são. O maior risco são a reação das pessoas que tiveram, os titulares que tiveram seus dados vazados. Isso. Porque eles pensam assim, pense que vazaram 1.000 dados, mil pessoas, pouquinho, vazamento pequeno, certo? Perto dos que a gente vê hoje em dia. Sim. 1.000 pessoas, né? E aí recebe lá, sei lá, 50 mil reais de multa, ok? Tá bom. Aí cada uma dessas pessoas recebe 5 mil reais de multa. Quanto que deu? Então, 5 eu acho que milhões. Aí justamente quebra a isso. empresa, entendeu? E O isso daí, problema perceba que é totalmente diferente do limite que a autoridade isso nacional vai ver, porque os casos são individuais. é que, na prática, justamente esse é o ponto, né? Fica claro que a quantidade é muito pior do que o valor, justamente porque o valor tem essa ponderação. E o segundo ponto, que talvez seja o mais crítico, isso daí vai reverter contra a imagem corporativa da empresa de uma forma muito marcante, o que implica em perda de market share. Ela vai diminuir a Sim. participação dela no mercado e por aí vai. Então, é Uhum. uma bola de neve enorme. Um Fernando, bom pode falar exemplo, aí. um bom exemplo é o banco, hein? Bom exemplo é o banco, que Nossa, eu não nem vou, não, fala. que eu não vou citar o nome agora, mas se você, quem assiste televisão, né? Eu sei que o pessoal mais novo não vê tanto televisão, mas ainda tem muita gente que vê televisão. Tem banco fazendo propaganda dizendo que nós cuidamos da sua privacidade. Ele não está falando nenhum produto dele, ele não está vendendo nada, ele não está falando que ele é melhor, que ele tem menor taxa, não está nada. Ele Está está falando querendo só de fortalecer. privacidade. Então, o que acontece? Isso é um diferencial hoje de mercado, já é.
Quando um banco Já é. começa a anunciar, falando só de privacidade, olha, nós nos preocupamos com a sua privacidade, e não fala mais nada, é para toda a empresa falar assim, começar a entender e falar assim, peraí, se esses caras estão preocupados com privacidade e estão usando privacidade como um diferencial de mercado, é porque isso é algo que eu tenho que correr atrás. Você concorda comigo, Osmani? Completamente. Fernando, pode falar aí. Opa! Então, a dúvida é a seguinte, o que vocês pensam com relação ao número de perícias que vão aumentar no sentido da LGPD, né? Quanto que isso vai causar de impacto nesse mercado? Bom, eu falo isso porque eu estou querendo entrar agora na forense, né? Comecei após, e estou pensando em entrar em direito digital, tá? Eu sou de tecnologia, ciência da computação, e estou fazendo a pós, né? No IPOG. No IPOG? Que turma que você é? A turma que eu cobrei a tua nota. Não vamos brigar dessa nota agora, não. Mas ele subiu a nota lá. Foi só Fernando, não faz isso. Você não sabe aqui, antes de começar, teve uma sessão assim, quase... Os caras estavam falando isso mesmo, Fernando. O pessoal Fernando. estava falando exatamente disso aqui, Fernando. Puxa não, vida. Mas calma, espera aí. Ó. Ele até vai falar. Não é que ele tirou nota baixa, foi barbeiragem na plataforma, é diferente. Ele está explicando. Não era? Mas aí que tal, Fernando? Vou te falar, isso aí a gente estava comentando antes. O que eu tenho percebido... Fazer uma perícia nessa plataforma aí. O que eu tenho percebido, tem me chovido casos assim. O pessoal faz uma análise de vulnerabilidade prévia, tá? Vê as plataformas que são vulneráveis, aí, de repente, ele pegou, tipo, sei lá, uma academia, que eles adoram. O cara vai lá, invade, né? Melhor, ele vai lá e se cadastra na academia, né? Ele se inscreve, faz a matrícula dele. Dali 2 semanas, ele invade e exfiltra alguns dados. Né? Aí, assim, isso vai parar de alguma forma na mídia. Tipo, se você... Né? Se vocês não conhecem, dê uma olhadinha num site chamado Raid Forums. Raid Forums é um dos que mais manda essa parte de filtração de dados, né? O Canaltech também faz muito isso, o Olhar Digital, mas o Raid Forums é o cara. E aí que tá, Fernando? Depois que eles publicaram esses dados, publicaram que foi invadido e tal, esse mesmo cara processa a empresa querendo a indenização. E isso tem acontecido muito. E aí você vai ter muita questão da culpa, né? É assim, Sim. O quanto que alguém, por exemplo, um prestador de serviço de TI tem culpa, o quanto que é um funcionário que tem culpa, o quanto que é uma falha explorada num sistema que não estava documentado, tinha uma falha zero day, que a empresa não tinha como evitar. Então, a perícia, Fernando, vai explodir. Eu acho que assim, vai explodir. Porque assim, agora eu gostaria até de ouvir, se o Osmani permitir, uma opinião do Július, né, sobre... Não, você que é o dono aqui da brincadeira. Eu sou? Você que dá o alô lá, né, permite a pessoa entrar. Não, mas aí, falando sério, o Július, eu queria ouvir da sua parte, assim, como é que seria a questão dessa prova digital para a empresa, para ela tentar delimitar de quem foi a culpa, porque assim, lógico, no direito civil, né, tem a culpa objetiva e subjetiva, né? Então, é lógico que a culpa seria inicialmente da empresa, porque ela é o controlador pronto, né? Mas aí ela poderia regressivamente buscar outras pessoas. E para buscar essas outras pessoas, ela ia precisar de uma perícia que demonstrasse, por exemplo, que foi explorada uma falha que não foi documentada, correto? Como que seria isso daí? Como é que funcionaria isso? Em que momento que deveria ser? Que tipo de empresa deve ser contratado? Como que você vê que isso daí vai funcionar na prática, no dia a dia? Eu vejo aqui, inserindo a resposta aqui dentro do questionamento que também o Fernando trouxe aí, que ele está vendo uma oportunidade, né? O Fernando já se ligou que tem uma oportunidade muito grande para esse segmento, ele está pensando em fazer forense e tudo mais. Então, Fernando, é o seguinte, são grandes oportunidades, tá? A primeira delas, trabalhar no preventivo, né? Que é fazendo a implementação de sistemas de gestão de segurança da informação, tá? Que é realmente antes de acontecer, tá? Esse é um segmento também que está bem carente, e agora, quanto mais perto estamos chegando de agosto, tem aumentado a demanda ainda mais, e eu acho que depois que começarem a surgir as primeiras multas, né, ou
começarem a serem distribuídas as primeiras advertências, que a autoridade nacional já falou que vai começar por aí, vai começar com uma abordagem mais assim educacional, né, de conscientização. Aí não vai ter profissional no mercado suficiente para fazer essa parte, né? Então a gente tem essa parte que é o preventivo, né, que se beneficia muito de profissionais da sua área, né, de tecnologia, né? Tem também aquela questão voltada para depois que aconteceu, né? Depois vazou, e agora? Né? Que aí realmente assim como o Osmani aí já participou de várias respostas a incidentes, né, de segurança da informação, como é que a gente pode ajudar, né, nessa parte, né? Então, a gente, inclusive, tem atuado em alguns casos também desse tipo, né, que é depois que acontece, né? E aí sim que aí vem esses desafios que o Marco trouxe, né? Como é que nós vamos identificar quem é o culpado? Como é que a gente vai poder responsabilizar eles, né? Se o trabalho preventivo foi bem feito, que ele também não é absoluto, ele não garante que não haja vazamento, ele só diminui a chance de vazamento e aumenta as chances de você conseguir identificar o criminoso, né? Porque você, nesse sistema de gestão, você vai implementar controles para poder, pensando na forense já, né? Pensando na produção de provas, né? Na produção de logs, de registros e tudo mais, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Osmani agora. Só uma pausa. Osmani, você que já participou de várias, como que... Eu sei a resposta, eu tenho uma ideia sobre isso que é minha, tá? Vamos ver se bate com o que eu penso, tá bom? Como que, na hora da resposta ao incidente, quando alguém quer parar um vazamento e tudo mais, como que eu consigo aliar essa resposta ao incidente à equipe de forense para que as provas não sejam perdidas? Acho que cada caso é um caso, mas como que eu coordeno isso? Tá? Bom, o Fernando sabe bem aí que um dos pilares da forense é justamente a preservação, né? Isso não tem jeito, mas aí é que está. Se a gente tiver que fazer contenção, aí não tem muito o que se fazer, não. Agora, e isso é aceitável, Fernando. O que eu quero dizer com fazer contenção? Eu estou vendo que está tendo tráfego, está exfiltrando meu dado. Então, eu vou lá e interrompo aquele processo, eu bloqueio aquele IP, eu derrubo, eu faço alguma coisa. Agora, puxa a tomada. Praticamente. E daí para frente, sim, Fernando, você vai buscar as trilhas de auditoria lá, que basicamente recaem, sim, sobre logs de acesso. É muito importante log de acesso, especialmente para você poder identificar os IPs que podem ter sido usados como origem para isso daí. E, Fernando, 99% deles vão ser IPs de fora, tá? Vão ser IPs de fora que o pessoal usa aí as a service, tá? Que você põe uma VPC, qualquer coisa aí. Segundo ponto, você vai pegar os logs de segurança, que é onde você justamente vê ou pelo menos tem uma ideia das ações do ofensor, assim, dos ativos, né, que ele chegou a abordar e por aí vai. Eu, pessoalmente, gosto muito da parte de análise, você viu, né, quando a gente conversou, da parte de memória, de análise de forense da máquina em vivo. Porque dump de memória e tal. Isso mesmo. Porque lá eu tenho todos os processos, né, legítimos. Eu consigo esconder o dump, eu consigo esconder o processo de uma ferramenta, mas eu não consigo esconder ela dos registradores. Então, eu pego. No dump da memória, você vai pegar hashes de senha, vai pegar senhas abertas, vai pegar fragmentos de vários arquivos que já estavam, né, sendo usado, e com isso você consegue vários IOCs. Né? O que seriam os IOCs, conforme a gente já discutiu, são os indicadores de comprometimento, que, por exemplo, são os hashes desses arquivos, eu consigo extrair esse arquivo e tirar o hash dele, consigo analisar ele, se de repente eu consigo uma amostra
do código que está em execução, puta, é show. E aí entra um ponto que é complicado, muito complicado, que é a gente pertencer ao lado pobre da família. Isso quer dizer que a gente não tem fé pública e, portanto, se você fizer isso que eu estou te falando, sem alguém do seu lado que registre isso adequadamente, isso vai servir para um procedimento interno, mas não vai servir para uma representação jurídica. Então, normalmente, nesse momento, a gente já vai atrás do jurídico do cliente, que, por sua vez, já aciona o tabelião e ele começa já a gerar a ata notarial. Eu achei uma coisa que, Osmani, na minha pergunta, na verdade, você respondeu maravilhosamente bem, mas eu acho que faltou um ponto, se você me permitir. Tá, que é assim, que é o primeiro de tudo. Eu tenho que ter duas coisas que tem que estar prontas antes, tá? Que é o BCP, né? Que é o plano de continuidade de negócios, e principalmente o plano de resposta a incidentes com tarefas e funções pré-determinadas. Sim. Que não é o CEO, por exemplo, às vezes que vai mandar, é isso, é o jurídico, é aquele. Então, e todo mundo tem que ter reuniões prévias para entender como é que funciona o incidente. É igual brigada de incêndio, que aquela testa a evacuação. E agora, se tivesse, como é que seria? Porque senão o que acontece? O pessoal de resposta a incidente não consegue chegar, vai impedir o pessoal de forense, já impediu a coisa, já quer continuar consertando, o pessoal de forense quer conseguir os dados. Se não tiver um comando, assim, agora esse aqui entra, e que entenda o que está acontecendo, nós teremos problemas graves, entendeu? Então eu entendo que a empresa antes tem que bolar e deixar bem claro essa escala de comando para várias situações, tá? Ela tem que já determinar qual a função de cada um, qual o poder de decisão de cada um e, na dúvida, quem que responde. Isso não quer dizer que vai obedecer à hierarquia normal da empresa, porque é uma situação fora do normal, né? E, por fim, né, se você quiser entrar nessa área aí que o Osmani está falando, tem que entender de C, tem que entender de registrador Intel, tem que entender de assembly, tem que entender de coisa profunda. A brincadeira começa a ficar mais divertida nessa área, né? É igual quando a gente faz análise de malware, que você vai lá e pega lá o registrador e você sabe o que ele está fazendo na arquitetura, por exemplo, x86, você sabe o que ela está fazendo por aquele registrador, porque é padrão. Entendeu? Você não precisa, às vezes, você não vai ter o código-fonte, mas você consegue entender o que ele está fazendo. Não é nesse isso? sentido, então, é importante deixar claro uma coisa: resposta a incidente não é forense. Não é. Forense mas eles podem andar juntos. Sim, forense é uma caixinha dentro da resposta a incidentes, Fernando. Então, é bem por aí como o Marcão falou. Se você vai fazer a resposta a incidente, você já tem tudo isso previamente. Fernando, só uma coisa, não é da tua época, mas lembra do desenho do Pica-Pau? Você chegou a assistir Pica-Pau, Fernando? Você lembra do urso do Pica-Pau? Tá mostrando aí Pica-Pau. Isso, mas eu não sei, mas ele tem o quadro, mas não sei se ele assistiu. Mas você lembra do urso que ficava correndo de um lado para o outro sem saber fazer? Então, a maioria dos incidentes, o que a gente vê é isso. Pessoas correndo sem saber por que estão correndo, pessoas desesperadas, pessoas pensando que vão perder o emprego e pouca ação. E aí, por isso que tem que ter essa linha de comando e de controle que vai chegar e falar, você faça isso, você faz isso. Aí já interrompeu, o ataque parou, ok, continua? Não, não continua, já parou, ok, já começa a fazer a coleta. Vai precisar de um tabelião? Já aciona, já tem que ter um contrato antes com o tabelião, para ligar, pelo menos com um ou dois, já tem que chamar para fazer esse registro, entendeu? Mas preciso levantar meu sistema. Legal, você vai levantar o quê? O que você tiver de redundância, o outro você preserva. Entendeu? Mas então que tem que ter redundância? Depende do que você está fazendo, sim. Ué, é isso que eu estou falando. Isso tudo tem que ser... Por exemplo? Não, então, esse é o cenário ideal, né? De ter um plano. Mas assim, eu acho que no mercado, o mercado mesmo, o Fernando vai chegar lá e ele vai ter que explicar para o cliente o que é uma resposta. Mas ele pode ser, mas todos nós podemos ser um elemento de mudança. O Osmani, agora eu vou falar, ele é um elemento de mudança há muitos anos. Eu já assisti palestras dele na FATEC, né? Não sei se podia falar, agora já falei. Mas já que tá, então, eu assisti algumas palestras dele, vi os alunos dele, vi a preocupação, vi o quanto ele pegava na mão para aquela pessoa fazer o correto. Então, assim, pelo menos os que foram treinados por ele, que eu pude ver alguns, conversei com vários deles, alguns mantive amizade por anos e anos, mantenho ainda, né?
eles sabiam fazer o certo. Então, cabe à empresa, aí que vem a jogada, que eu acho que é a grande virada, quando lembra da propaganda do banco falando de privacidade, tá? Cabe à empresa entender que isso tem que estar no plano estratégico dela, que essa pessoa tem que sentar na mesa de discussão. Por quê? Porque a desgraça que ela vai evitar, ou a diminuição da desgraça, se acontecer, vão ser fundamentais, às vezes, para a sobrevivência da empresa. Concorda, Osmani? Entendeu, Júlio? Qual que é o meu ponto? O meu ponto é isso, que dá para mudar. As pessoas não têm, hoje em dia, essa visão. Só que era tudo muito largado. Como, por exemplo, você via que pessoas compravam listas de acesso de dados de pessoas. Hoje, você vê que as empresas têm medo de comprar uma lista. Por quê? Porque elas sabem que a pessoa tem que ter dado consentimento. Então, veja, tá mudando. Tá mudando. Ô, Osmani, hoje Oi. em dia, bem lembrado aí pelo Marcos, esse assunto, vender se tornou se tornou arriscado. Oh, Porque para você vender, você precisa prospectar, precisa construir listas, sabe? E tá isso bem tudo ficou. complicado. Então, empresas que geralmente tinham o departamento de vendas interno, agora estão terceirizando a parte de vendas para empresas Por causa da especializadas, responsabilidade, sabe? Porque elas não querem realmente incorrer em algum erro nesse Porque processo. tá mudando o mercado, na sua opinião, então, Júlio? Então, você vê que está tendo tá tendo uma maturidade acelerada? Forçada, Eu né? posso dizer Forçada. que eu posso For... dizer que há sim um amadurecimento, só que eu acho que ainda que o grau de sensibilização do público interessado aí ainda é O que eu baixo, fico tá? triste é que as pessoas ainda não entenderam que multa é uma coisa e processo é outra, e imagem da empresa é uma terceira. E que muita gente está achando que a LGPD vai entrar em agosto em vigor. Não, ela já está em vigor. Em agosto começam apenas as multas, que as pessoas já podem processar as empresas individualmente. E sim, se tiver um grande vazamento, já tem que ser comunicado à autoridade nacional, tem que ser dado publicidade. E detalhe, a empresa pode ficar com uma imagem muito ruim no mercado. Como o Osmani falou, perder market share, inclusive. E aí que eu acho que é o ponto. Quando você É, começa a o... ver um banco fazendo propaganda que o diferencial dele é privacidade, é a hora que você fala, é isso que a minha empresa tem que investir. Não sei se o Osmani concorda. Não, eu acho que é por aí sim. E aí, Fernando, eu te diria o seguinte, nesse sentido, tá? Se você, eu não sei se você se interessa mais por forense ou por resposta a incidente. É. Mas aí que tá, se você está começando pela forense, você vai ter uma visão muito melhor da resposta a incidente, porque justamente o ponto é isso que a gente está falando. Assim, preservação é tudo para a forense. Portanto, você vai saber fazer a contenção de uma forma que você contamine o mínimo possível o ambiente. Que Ao documente, né? ponto que, se você colocar, por exemplo, um administrador de redes, um administrador de sistema, o cara não está nem aí, ele vai seguir o que o Júlio estava brincando ali, desligar tudo. Às vezes, isso é solução, sim. Às vezes, isso é solução. Te dou até um exemplo bem prático. Quando a gente está fazendo uma forense máquina viva, eu não vou falar para ela lá iniciar, desligar, porque Jamais. aí ela vai dampar aquele conteúdo e vai escrever no disco, e eu vou ter mais do mesmo. Então, eu acho, na minha opinião, se você tem interesse pela parte de forense, mas também com o olho em resposta a acidente, eu acho que você está no caminho certo. Você começou pelo lado certo, né? Porque a forense realmente, a forense dentro da resposta a incidente, para que ela serve? Puta, o de sempre. O que, como, quando, onde, quem. Para você responder isso, né, você precisa de insumos que só vão estar adequados se você souber preservar. Então, você está no caminho, sim. Agora, se você gosta mais da forense no sentido do perito mesmo, né? E o perito, lembrando que o perito ele é nomeado por um juiz, ele representa a lei. Então, aí a parada é outra. Né? Mas Quando ele a pode gente ser um fala... assistente técnico. Isso, Que ele acaba. por exemplo, eu só atuo como assistente técnico. Que aí você vai trabalhar para a empresa e É, assim, você vai fazer o mesmo trabalho, mas você vai ter a visão, você vai ser contratado pela empresa, vai trabalhar para uma se eu das não me engano, partes. o Vladimir já atuou como perito mesmo. E assim, eu não sei, eu pessoalmente, não,
eu prefiro não atuar com... É o mesmo cara, você sabe que é o mesmo cara. Só que se ele foi atribuído pelo juiz, é o perito. Se ele está na parte, ele é o assistente técnico. Só que quando está na parte, você não corre o risco de ficar na frente do traficante. Um faz laudo, outro faz parecer, né? Mas uma coisa que também... Você pode escolher, né, cliente. Tem a terceira área, e tem a terceira área, Fernando, que você não pode esquecer, que exatamente seria a área de investigação, que a forense também, ela pode agir para garantir dados e analisar mais a fundo para entender melhor como aconteceu, como, por exemplo, o exemplo do Osmani, que é perfeito, que é a questão de máquina viva, tá? E você vai pegar registradores e tudo mais e tentar entender o que eles estavam fazendo ali. Tentar buscar assinaturas, tentar buscar padrões e tentar entender melhor como aconteceu. Isso daí, se você pensar num ataque zero day, dificilmente você vai encontrar. Mas, por isso que eu falo, às vezes a sua prova, no primeiro momento, não te dá muitas respostas, mas você pode reexaminá-la daqui a pouco. Agora, aliás, se você conhecer bem de registradores, você vai entender o que aconteceu. Você vai conseguir refazer, e quem sabe você pode até descobrir uma grande falha e participar de um programa de bug bounty, voltando ao começo da nossa palestra. Ou seja, realmente, que nem o Marcão falou, que o Júlio falou, tem bastante, tem muito mesmo. Espaço demais. Também porque se não houver forense, uma coisa é tratar a causa, outra é o efeito. Sem a forense, você não descobre a causa. Então, né, aquilo pode se repetir. Ou conserta errado, né? Ou que é pior ainda, né? Que é aquela coisa, né? A pessoa tem uma dor na perna, né? E ela começa a mancar naquela perna. Mas aí, na verdade, o problema dela estava na coluna. E ela aliviou aquele peso que ela estava pondo na perna e era um problema com nervos. E aí, quando a coisa dá uma crise, o que acontece? Internação, cirurgia e tudo mais. Poderia ser evitado se na primeira vez ela fosse num especialista que detectasse que aquela perna, na verdade, era um problema que estava afetando um feixe de nervos. É a mesma coisa forense. Se ele conseguir ir a fundo e descobrir o que aconteceu exatamente naquela máquina, se ele conseguir mapear, ele vai dar respostas muito precisas que o administrador inteligente vai agradecer e ficar feliz com a resposta, não é isso? Porque tem um administrador que vai ficar com ciúminho. Tá? Mas aí é problema dele que ele tem que tratar no psicólogo dentro da sua parte, sabe, da sua privacidade e tal, ele tem que tratar isso daí. Porque ele tem que ficar feliz, já que tem alguém ajudando ao trabalho dele ficar melhor. Uma coisa boa de você fazer a forense também é que dentro da parte de resposta a incidentes... Fernando, depois procura, o NIST tem o framework dele certinho de resposta a incidentes, você dá uma olhada lá. Mas você se lembra quando a gente comentou, né, dos frameworks e tudo mais? Vale a pena se fazer a forense, por quê? Porque você vai estar falando em português. Se você pegar o relatório de um dev, de um cara de infra, de um cara de sec mesmo, especialmente, os caras vão estar falando em techniquez. Vai falar em binário, se ele está um pouco melhor, ele fala em hexadecimal, e aí, mas português que é bom nada, né? Quando ele está um pouco mais próximo, ele fala em hexadecimal. E essa é a dificuldade da gente, né? A gente tem que sair do mundo lindo e maravilhoso, onde você só tem 2 símbolos, para vir para um outro que tem 26 e mais um monte de interpretação, né? Porque 0 e 1 é 0 ou é 1, né? Não tem essa, assim, ainda bem, não fala com os advogados, não, mas quando você colocar o copo na frente dele, vai ter um que vai falar que está meio cheio, tem outro que vai falar que está meio vazio. E o advogado vai falar latim também, por isso que tem que ter especialistas na área. Né? Tem especialistas na área para também poder entender a linguagem técnica. Entenda uma coisa, um parecer, né, ou um laudo bem feito, ele tem no mínimo 3 partes, na minha opinião. Ele tem, primeiro, a descrição do caso, depois a discussão técnica, que ali o tecniquez está liberado, e a conclusão, que tem que ser tanto a discussão quanto a conclusão para humanos, entendeu? Para humanos entender, ou seja, qualquer pessoa que tenha sido alfabetizada em português ou que tenha aprendido português consiga entender aquilo com clareza. Se essas 2 partes não estiverem com clareza, tem algo muito errado. Agora, se você conseguir ir para uma etapa acima e conseguir, aqui apareceu um link aqui, eu olhei e falei, oi. Então, conseguir
falar Traduzir, também na discussão reportar. técnica em português, tá? Sem abandonar o tecniquez, mas explicando as coisas, aí você será uma pessoa diferente no mercado.